Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Spectra. Com vocês, mais uma vez, Natan, aqui ao meu lado, Mariá, minha parceira dentro e fora das gravações. Sim. Olha aí, ó. Falei tudo completo. Ó, até que enfim, né? Não, mas é que eu Até gosto quando de... ele esquece, viu, gente? É que eu gosto de mudar, né? Diferenciar e tudo mais. Exato. Não é? Não sei, Tá bom. Não muda muito não, senão, né, eu saio Não, daqui. É mais fácil eu sair, eu acho. Mas tudo bem. Bom, e no episódio de hoje, galera, a gente vai falar de um assunto que eu particularmente acho muito legal e tenho muita curiosidade. Não tive a oportunidade de trabalhar com frequência aplicada nisso, mas eu temo dizer que é o lado talvez mais transformador dentro da indústria farmacêutica, mais, assim, impressionante de ver a coisa acontecendo de verdade. Por esse motivo, a gente vai falar hoje no episódio sobre ciclo de vida de produtos e transferência de tecnologia. É um assunto muito legal, muito bacana pra gente discutir. É aulão, hein? É aulão, né? Com certeza. E quem que a gente trouxe pra falar Justamente sobre... por causa disso, né? Total. Porque a gente trouxe uma pessoa que dá aulas sobre isso. É uma referência incrível sobre esse assunto. Ninguém menos do que Rafael Fernandes, gerente de P&D do Laboratório Teuto. Não, eu quero falar que antes de passar a palavra pro Rafa e agradecer pela presença, eu juro que eu quero falar bastante de coisas de desenvolvimento aqui, de tecnologia, mas é que a história dele é tão boa e a gente já conversou um pouco sobre isso previamente aqui nos bastidores, que vai ser muita história bacana pra gente ouvir aqui, eu tenho certeza. Promete. Esse episódio promete. Então, Rafa, muito obrigado pela sua presença, é um prazer enorme ter você aqui. Não tem como não ter vindo aqui pra Goiás, Goiânia e Brasília e não trazer o Rafael aqui. Não, impossível. Não ia ter jeito. A gente veio por causa dele também. É verdade, é verdade. Verdade. Que isso, Exato. Então, prazer ter você aqui, Prazer, Rafa, Rafa. Obrigada por Obrigado. compartilhar aqui um pedacinho dessa sua história incrível, da sua experiência enorme nesse assunto com a gente, com os nossos seguidores aí, né? Seguimos Specters. Muito obrigado, pessoal. Fico muito lisonjeado pelo convite. Sou um fã do podcast desde o início. Já assisti obrigada. todos os podcasts. Olha que beleza. É muito agregador, né? O conteúdo ajuda muito a gente que tá no dia a dia, né? Exato. Sempre são colegas aí que trazem muitas coisas boas para nós. Então, é um prazer muito grande, eu fico muito honrado de estar aqui. É prazer nosso. Prazer nosso. Só não veio antes porque a gente tinha que vir para Brasília, né? Então aí demorou para vir para Brasília, então Exato. É isso aí. Exato. Faça a sua pergunta, a pergunta principal. Nossa, essa vai do ser, episódio. gente, senta que lá vem E se várias prepara, histórias se boas. Prepara. E depois dessa pergunta a gente vai saber tudo de Rafael, né? Rafa, conta pra gente quem é você na Barraca do Pastel em São Paulo, mas na Barraca da Pamonha ou do Pequi, aqui do Goiás. Legal. Bom, eu sou uma pessoa muito simples, acho que começa por aí. Sou muito apaixonado pela minha profissão, sou farmacêutico industrial. Desde o início do meu curso de farmácia na faculdade, eu já tinha uma vontade de ingressar na indústria farmacêutica, mas como todos os colegas que iniciam, né, a gente não tem muita noção de como de como... Tem tanta coisa, né, no curso. É tão abrangente, são tantas áreas. E ao longo da faculdade eu fui tentando entrar na indústria aí o quanto antes, né? E consegui entrar no meu quinto, sexto período. No final do quinto, já indo pro sexto período. E é isso. Sou uma pessoa simples, apaixonada pela minha profissão. Tento fazer o melhor e ajudar o meu país, ajudar a sociedade, colocando produtos de boa qualidade e mais acessíveis para a população. Quando você entrou, você já entrou na área de P&D ou você entrou em outras áreas e veio modificando? Ah, legal. Durante a minha faculdade, já no meu segundo período, eu comecei a trabalhar com cosméticos. Eu era representante de uma distribuidora de cosméticos para salão de beleza. Era a maneira que eu tinha de me manter na faculdade. Embora eu formei na Universidade Estadual de Goiás, né? Entrei lá em 2004, comecei o curso em 2004. E eu precisava de me manter na faculdade. Mesmo na faculdade pública, a gente tinha né? Tem que sobreviver. Tem que sobreviver. De alguma forma, ainda mais faculdade pública que tinha aulas de manhã, à tarde, à noite. Eu não tinha muita disponibilidade para trabalhar. Então tinha que ser algo que eu conseguia fazer o meu horário. E eu trabalhei nessa empresa por 1 ano e meio.
Atendia todos os salões de beleza de Anápolis. Conhece tudo, olha lá. Comecei a fazer escova progressiva, kit cauterização, reparador de pontas. Sabe tudo de cosmético, então. Alisamento, base de guarnidina, glicolado de amônio. Então, comecei... Eu nem sabia que guarnidina era, sabia até pouco tempo atrás, eu nem sabia que... Guarnidina é um excelente agente que alisa o cabelo. Olha só. Em definitivo, muitas vezes. Tá vendo, Leandro? Você pode usar, viu, Leandro? Então, eu tive um primeiro contato com a farmacotécnica ali já, no início da faculdade. Legal. E aí, quando chegou no 5º período, que eu tive a disciplina de farmacotécnica, eu já tinha esse contato com cosméticos, então eu já tinha um interesse muito maior. E aí, eu comecei a direcionar mais e comecei a querer entrar na indústria. Então, comecei a procurar estágio já no 5º período. Lá na Universidade Estadual, naquele momento, o meu curso era grade antiga, que tinha especialidade em indústria e análises clínicas, né? Eu já tinha escolhido que eu ia para a indústria. Então, eu comecei a procurar uma indústria para estagiar o quanto antes, porque eu sabia que eu tinha vários colegas, professores meus, que tinham entrado na indústria e poucos não eram efetivados. O meu objetivo era ser efetivado. Sim. Então, eu comecei a buscar no 5º período e batendo em porta. Então, fui no DAIA, entreguei currículos. Já no DAIA, assim, debater em porta é algo que facilita bastante quando você tá no DAIA, né? Tá mais perto. Porque você vai ali, ó, já literalmente... Já imprime vários e vai... Não, e do lado, né, assim, exato. Concentrado. E assim, de porta em porta, eu consegui uma oportunidade no Laboratório Neoquímica, né? Legal. E comecei o meu estágio lá. Já ali em 2007, já indo para o 6º, 7º período, e consegui, de fato, começar na indústria farmacêutica. Que área que era nessa época? Produção de sólidos, sólidos orais. Olha que bacana. E foi, assim, paixão à primeira vista, porque eu sempre gostei de dinamismo, máquina, lidar com pessoas também, né? Então, eu já tinha uma certa experiência como vendedor de cosméticos. Exato. E fiz uma grande amizade no setor. Tive anjos na minha carreira, que foram meus supervisores, meus gerentes, que me ajudaram na medida do possível, porque eu tinha aulas, como eu comecei o estágio antes da hora, naquele momento o estágio oficialmente começava a partir do 8º período. Né? Então eu comecei antes, então eu ainda tinha horários que eu tinha que estudar no horário do estágio. E aí eu fui, os primeiros meses foram críticos, mas eu consegui ajeitar tanto na empresa quanto na faculdade, e fui levando até chegar no momento que eu tinha disponibilidade e horário para fazer, de fato, o estágio. Então, eu meio que antecipei um pouco isso. Legal. E fiquei nos sólidos por 1 ano como estagiário, depois eu fui para o desenvolvimento, fiz mais uma parte de estágio lá, e aí eu segui minha carreira no desenvolvimento a partir disso. Nossa, que legal. Não, é uma visão diferenciada de quem está dentro do desenvolvimento, só que começou na produção, entendendo o produto sólido, equipamentos e tudo mais, deve ser outra cabeça, né? Quando você chega no P&D é outra cabeça. É começar de trás para frente quase, mas carregando toda essa, muito boa essa bagagem, né? Que é extremamente importante para você depois pensar no que vai se tornar um produto em desenvolvimento, né? Exatamente isso. Muito legal. Eu tive uma oportunidade, né? Agradeço muito por isso, a Deus por isso, e as pessoas que eu trabalhei, de realmente fazer um fluxo, vamos dizer, um pouco inverso, porque o desenvolvimento desenvolve para chegar na produção. Exato. Eu já comecei na produção, então eu tinha contato com o desenvolvimento como produção. Exato. E também eu sempre gostei muito da parte de tecnologia. Sempre. Desde pequeno eu gostava de carro, máquinas, né? Então, quando eu cheguei nos sólidos, uma das áreas foi um parque de diversão para mim. Então, o que para muitos colegas estagiários naquele momento eram coisas que eles não gostavam de fazer, como desmontar a máquina, ajudar a limpar a máquina, que naquela época o estagiário fazia isso. Muito, Acredito. Então, pra mim era uma diversão. Então, eu adorava desmontar as compressoras, montar, apertar as castanhas, lubrificar. Nossa, que legal. Eu adorava revezar na máquina. Naquela época podia também, né? Hoje, claro, a gente entende toda a evolução que nós tivemos, mas naquela época, a gente, como estagiário, meio que podia quase que tudo, né? Sim. Então, a gente ajudava a revezar a máquina, a gente ajudava a manipular processos. Então, eu fui um estagiário que eu tive o privilégio de ter pessoas e estar no lugar que me permitiu realmente pôr a mão na massa. Exato.
E aí... Não, e eu acho, assim, a gente até estava conversando esses dias sobre isso, né? O estágio é um momento muito rico, assim, né? Para quem sabe aproveitar, né, a quantidade de informações que você entra em contato, que as pessoas te ensinam. Às vezes as pessoas já querem, né, chegar no estágio virando gerente, e às vezes é tão... É difícil, gente, não é assim, né? Por isso que a gente gosta de contar também a história de cada profissional que vem aqui, que assim, não tem segredo, né? Você tem que começar trabalhando, estudando, né, para você eventualmente chegar, enfim, onde as pessoas, onde cada um deseja. E nessa época, provavelmente, assim como na minha, o estágio devia ser de 8 horas e a gente tinha essa coisa, né? Eu não sei se menos regulada, mas assim, você tinha uma liberdade de fazer as coisas, de aprender, né? Então, sei lá, eu lembro das minhas épocas, assim, né? Que eu enxergava isso como uma boa oportunidade. E se o povo me deixasse fazer, eu ia fazer e não ia embora. E qualquer coisa Isso a gente mesmo. fazia, né? Exatamente. A gente era curioso, né? Exato. Eu costumo dizer que eu sempre fui curioso. Exato. E quando eu entrei na indústria, eu era curioso. Então, o que é OP? O que é OP por quê, né? Ordem de produção? O que tem na ordem de produção? É uma receita? Essa receita é igual a receita de bolo? O que tem? Como que funciona? Então eu costumo dizer que até hoje eu aprendo todos os dias na indústria farmacêutica. Todos os dias eu tenho algum desafio que eu ainda não vivi, eu tenho algo que eu ainda talvez não tinha visto essa perspectiva. Por isso, talvez, é uma área tão apaixonante, né? Exato. E eu acho que também é um perfil de pessoas, né? Que quer aprender todos os dias, porque eu acho que é isso, nossa vida ela é tão dinâmica e tem tanta coisa para fazer que dá para aprender muitas coisas todos os dias. Ainda mais hoje em dia, né, com isso daqui, enfim, com a internet à disposição e tal, dá para... Não, e hoje ainda mais que ele tem uma outra responsabilidade, que a gente vai chegar lá de falar como é que ele chegou até ali, mas hoje ele lida com pessoas também. Então, assim, ele já lida com um time do grande. Zero, quase, porque a gente não aprende nada na faculdade. Então, realmente, todo dia é diferente, porque, assim, até a gente comentou com ele um pouquinho antes como foi na pandemia. A pandemia era surpresa todo dia, né? Então, assim, devia ter sido... Sim. Mas a gente vai chegar lá. E, Rafa, depois que você saiu da Neoquímica, como é que foi a sua trajetória para você chegar até a posição de gerente? Legal. Bom, eu comecei, então, no Neoquímica como estagiário, e tive uma grande oportunidade que foi participar do momento de compra do Laboratório Neoquímica pela Hipermarcas na época. Verdade. Então, neste período, eu já era analista de desenvolvimento. E como eu tinha uma vivência de fábrica, conhecia a fábrica bem mesmo, né? Eu imagino o seu bem assim, mesmo. Desmontava peça. Conhecia literalmente bastante coisa dos equipamentos. Então, nós tivemos a fusão de 4 empresas, mais o Neoquímica. Então, eram 5 empresas que estavam sendo fundidas. E aí, nós tivemos, de 2011 a 2015, a vinda dessas empresas para Anápolis, formando esse grande conglomerado que é hoje, né? Que é a Brain Pharma. E eu passei por essa época como analista, tive a oportunidade de ser promovido coordenador de transferência de tecnologia. Olha que legal. Bem no momento das transferências. Que legal. E ali em 2011 veio a DM, depois em 2012 veio a Farmasa, depois veio a Looper, depois veio a Mantecorp, fundindo as 5 empresas junto com o Neoquímica e formando essa gigantesca empresa e fantástica, né, conglomerado. Eu tenho uma gratidão muito grande. Foi a minha escola. Sim, imagino. Eu trabalhei lá quase 9 anos, né? Nossa. E fui até a posição de coordenador. Antes de você migrar, só uma coisa para quem talvez esteja, que a gente tem um público que geralmente não está dentro da indústria farmacêutica e é da universidade, quer entrar aqui. O que faz uma pessoa que trabalha com transferência de tecnologia, como você falou? Só para a gente dar uma pitadinha aqui antes da gente continuar na sua história, que vai ser muita coisa legal. Muito boa pergunta. Transferência de tecnologia é adaptar os produtos, né? Principalmente as tecnologias das empresas. Então, uma empresa ela quer desenvolver um produto. Qual que é o parque disponível que ela tem tecnológico? Então, nós temos diversas formas farmacêuticas, diversos processos de obtenção dessas formas farmacêuticas, e geralmente essas empresas já têm um parque tecnológico com determinada tecnologia. Por exemplo, high shear, leito, estufas,
low shear, né? Low shear é aquela maceira, parece aquelas maceiras de pão, que faz aquela massa, né? O high shear já é um equipamento mais moderno, já é um equipamento mais controlado, mas o princípio é o mesmo, granulação úmida. Equipamentos de secagem, estufa também é um equipamento mais antigo, mas muito utilizado ainda, é uma secagem, né, por indução, bandejas. Leite fluidizado, uma secagem mais moderna, já é por fluidização. Então, transferência de tecnologia é exatamente isso. Então, é adaptar o produto a qual processo que a empresa pretende, né? Aí tem uma estratégia por trás. Se a empresa quer otimizar processos, ela pode passar de equipamentos mais antigos para equipamentos mais modernos. Por exemplo, saindo de low shear, que é uma maceira, para um high shear, né? Saindo de uma estufa para um leite fluidizado. Então, toda parte de avaliação técnica, toda a parte de adaptação, de alteração de formulação, alguns recipientes precisam ser alterados para a gente adaptar isso. E nós temos que seguir um perfil de dissolução, né? Que é um perfil de dissolução que não pode se alterar. Então, é um desafio grande a gente otimizar um processo e manter um perfil de dissolução, muitas vezes alterando recipientes e muitas vezes até tendo que fazer uma nova bioequivalência, dependendo do nível de alteração. Então, todo esse universo envolve transferência de tecnologia. Todo esse universo é grande, esse universo aí é complicado. A avaliação técnica propriamente dita, o enquadramento regulatório, todas as estratégias de validação de processo, de montagem do PAT, né, que é o parecer de análise técnica. Então, todo esse universo, esse documental, vamos dizer assim, a transferência de tecnologia faz parte dele. Nossa, são várias ciências dentro de um universo, então. Não, dentro porque, né? de um título, escalonamento, né? Assim, coordenador de transferência... Nossa, Faz o pi aí, Leandro. É bastante coisa. E é muito conhecimento, que é isso que você falou, assim. São muitas ciências diferentes numa mesma... Exato. Vou dizer numa mesma pessoa, mas eu vou dizer numa mesma área, porque se você ainda, como você falou, coordenador de transferência, nossa, você tem que saber de dissolução, você tem que saber do processo, você tem que saber escalonamento, você tem que saber de recipiente, farmacotécnica, tecnologia. É desafiador. É bem desafiador. E aí, então, só retomando a história. Então, aí você tava na Abraim... Era Abraim já? Já era Abraim Pharma, né? Isso, exatamente. Como coordenador de transferência. Isso. E aí nós passamos, nesse período de coordenação, eu passei por 3 fases, né? Uma primeira fase que foi a transferência de fato das fábricas. Então, era desligar uma fábrica em São Paulo e incluir os produtos em Anápolis. Nós tínhamos que entregar prédios que já estavam com data para serem entregues. E nós não podíamos ter ruptura de produtos renomados de mercado. A gente está falando de vários produtos muito famosos, todos que passam na televisão. Então, nós tínhamos que fazer uma estratégia para manter esses produtos em estoque. E naquela época era a RDC 48 de 2009. Então, nós fazíamos a inclusão de local de fabrico por decurso de prazo. Nós tínhamos que fazer um lote de inclusão em Anápolis, aguardar 60 dias. Se não estivesse contraposição da Anvisa, nós poderíamos implementar. Tudo isso dentro do contexto de alterações menores. E aí foi essa a estratégia naquele momento. Então, a primeira fase foi as transferências, né? Então, tinha que fazer todos os lotes em Anápolis, adaptar os processos, insumos. Então, nós acompanhávamos os lotes em São Paulo, no Rio, na Mantecorp. Depois, transferia para Anápolis. Foi feito cada fábrica por ano. Depois desse processo, nós passamos por um grande processo de unificação. Imagina uma empresa que virou 5 empresas. Então tinha nimesulida, por exemplo, um exemplo hipotético, Todo mundo tinha nimesulida. Todo mundo tinha. Não fazia sentido manter talvez 5 registros. Perfeito. E o que foi feito naquela época? Nós passamos por um momento de racionalização de fórmulas e processos. Unificar, né? Nós unificávamos e aí nós elegíamos a melhor matriz. Do ponto de vista regulatório, técnico, competitivo. Passamos por essa fase. Nossa, só aí já tô pensando no trabalho que deve ter dado. E essa era a segunda fase. A primeira já foi complexa. Exato. E a terceira fase, que é melhoria de fato. Porque até esse momento da segunda fase, a gente não podia trabalhar com tanta melhoria, porque nós éramos limitados pelo teto da RDC 48. A gente até poderia fazer uma melhoria mais profunda, só que aí exigia anuência da Anvisa. E aí a gente não tinha esse tempo, porque a gente não podia desligar uma fábrica e ter ruptura de produto. Então, nós tivemos essas 3 fases na época de coordenação. E aí, quando foi em 2015,
no início de 2015, eu tive um convite para gerência de uma empresa em Goiânia, que é a Cifarma. É uma empresa que eu tenho um carinho enorme também, que eu tive um ex-diretor que me deu essa oportunidade, acreditou em mim, né? Eu não era gerente ainda. Uhum. E eu fiz a entrevista, ele me deu essa oportunidade, e eu fui para a Cifarma na posição de gerente em fevereiro de 2015. E aí permaneci lá. Foi um desafio maior ainda, porque Imagino. até então eu era coordenador de pós-registro, né? Dentro de um contexto, assim, de um nicho de trabalho que eu fazia dentro do desenvolvimento. E aí, na Cifarma, eu fui para ser gerente de regulatórios, de analítico, do farmacotécnico e responsável técnico da divisão de hormônios da empresa. De hormônios ainda. De hormônios. Naquele momento, eu tinha 28, 29 anos. O que eu pensei foi o seguinte: eu vou fazer o meu melhor e vou tentar de tudo. Se não der, eu volto. A experiência valeu. Pelo menos eu tentei. Exato. Eu volto e a gente tenta de novo. Eu acho que para quem trabalha e não tem vergonha, exato. O mundo sempre vai, o universo vai conspirar a favor. E calma aí, só uma coisa. Agora que você falou isso, quer dizer que você, na fase de coordenador, nessas 3 fases super complexas, você tinha, tipo, 25 anos, assim, 26 anos. Uma responsabilidade muito novo. Tremenda. Nossa Senhora. Por isso que... Não, é por isso que deu certo. E por isso que ele teve coragem também. Por isso que tem todo cabelo branco hoje. Os que sobraram, né? O resto caiu. Eu até brinquei com ele, olhando que ele tá com 2 celulares aqui. Um realmente é da empresa, outro é o pessoal. Tem que ficar atento o tempo inteiro nas coisas acontecendo. Deve ser mesmo. E tem um preço, né? Tem um preço. Os cabelos vão tudo embora. E quanto tempo você acabou ficando na Cifarma? Então, e aí eu dei muito certo lá. Tá vendo? Ainda deu certo. Com 28 anos. Regulatório, farmacotécnico, analítico. E a gente fala de carreiras meteóricas, olha aí, ó. 28 anos. Nossa. Gerente. Mas eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas extraordinárias. Ninguém é nada, na verdade é o time que faz, né? Eu costumo dizer que o líder, ele só compila os dados e mostra o rumo. Né? Quem realmente executa ali é a equipe. Se a gente não tiver gente boa por baixo, a gente não consegue eu concordo. fazer nada. Então, na verdade, eu acho que eu tive essa sorte de ter pessoas, né, que me ajudaram. Deu muito certo, graças a Deus. Não foi fácil, obviamente. Mas eu não tinha intenção nenhuma de sair da Cifarma. Estava muito bem. A gente tinha uma planta em Minas e uma em Goiânia, né? Existiam alguns projetos pensando em transferência naquele momento. Então, a gente estava com bastante coisa lá. A Cifarma é uma empresa que tem um portfólio muito diferenciado. É verdade. Tem produtos similares de marca, tem visitação médica, tem muito dermocosmético, muita coisa interessante. Só que aí veio uma proposta irrecusável, que não teve como eu recusar. Eu, com dor no coração, eu tive que sair da Cifarma. Gostava muito da empresa, muito do meu chefe, que hoje é um cara que eu gosto mais, é padrinho de casamento meu, inclusive. Ai, que legal. Mas são aquelas propostas irrecusáveis. Exato. Eu fiquei 1 ano na Cifarma e surgiu para mim uma proposta para trabalhar numa multinacional, para ganhar mais do que o dobro. Uau! Benefícios, assim, de São Paulo, até que benefício eu nunca olhei, foram consequência mesmo. E eu já ia para a Alemanha para fazer curso, eu tinha que passar por todos os centros de desenvolvimento no mundo, são 7 centros. Eu ia ter uma experiência internacional, eles iam montar uma equipe em Anápolis, a Fresenius Kabi comprou uma empresa em Anápolis, que era a Nova Pharma, e estavam estruturando um time de desenvolvimento, que seria o 8º centro de desenvolvimento da Fresenius Kabi no mundo. Nossa. Então, nós visitaríamos os outros centros. Nós teríamos... Vou fazer um parênteses, desculpa, Rafa. Não é uma multinacional qualquer, a gente tá falando de uma alemã, né? Exatamente. Que assim, que já pega a régua aqui, ó, e joga pro teto, né? Porque os alemães não são brincadeira, né? Sim. A Fresenius Kabi hoje é uma das maiores empresas de produtos parenterais do mundo, né? Ela faturou o ano passado em torno de 55 bilhões de euros. Nossa. Euros, hein? Euros. Não sei nem o que é, não sei nem contar. É uma gigante. É uma gigante. Foi um privilégio muito grande ter passado por lá. Eu fiquei lá 3 anos e tive muitas oportunidades. Conheci vários países pela empresa. Saiu viajando mundo afora. Tive
Muitas idas na Índia, na Áustria, na Alemanha. O passaporte dele deve ser daqueles que havia que não cabe. É, os selinhos. Não, mas não é muito assim também. E tive visitas em várias plantas, né? O Chile, eles compraram uma fábrica no Chile, nós começamos a desenvolver produtos para o Chile, inclusive hoje, essa fábrica lá opera com esses produtos. Legal. Tive aí 3 anos, viajei bastante. E surgiu uma outra oportunidade. Todo mundo querendo ele. Não, por que será? Exato. Que foi uma oportunidade que eu tive lá no Sul. Eu, a princípio, não tinha aquela vontade de sair da Fresenius, mas são oportunidades que elas aparecem, né? Elas aparecem e, às vezes, você desperta, você olha, talvez, uma oportunidade de ampliar o seu leque de atuação. Eu sempre gostei de desafio, sempre. Então, eu fui convidado para trabalhar na Prate Dona Dulce e tive também o privilégio de trabalhar lá. Foi uma empresa muito, muito especial na minha vida. Eu trabalhei diretamente com a dona da empresa, que era a doutora Carmen. É uma pessoa extraordinária. Demais. Sugiro que vocês... a gente falou antes, tem que ir atrás dela. A gente tá atrás dela. O que a gente sabe é que ela é incrível. Não tem mesmo. Uma pessoa que a gente que tenha trabalhado com ela que não fale dela. Ela é um ser humano extraordinário, ser humano mesmo, profissionalmente falando. Outro nível também. E foi um privilégio muito grande. Eu fiquei na Prate Dona Dulce durante 1 ano. Fizemos um trabalho muito bacana lá. Fiz grandes amigos lá. No meu casamento veio um ônibus da Prate quase de colegas. Eu tenho muitos amigos lá, considerados amigos irmãos mesmo, assim. Eu fui contratado lá junto com um irmão meu, que eu chamo de irmão, que é muito amigo, que é o Elvis. Sei. O gerente analítico. E a gente foi juntos. Nós começamos no mesmo dia. Olha só. Ele era daqui também? Ele é de Minas, mas ele trabalhava na Brain. Legal. Depois ele foi pra Lextar e aí depois ele foi pra Prate. A gente encontrou na Prate. Eu saí da Fresenius e ele saiu da Lextar pra encontrarmos. Uau, que doido isso. Que legal. Fomos juntos. E o que é mundo pequeno, hein? E o que você tá falando agora, assim, apesar de todas essas suas mudanças e idas para outras empresas, ainda assim você tava no eixo Goiânia, Nápoles ali, então eu iria em casa, né? Isso. Ir para a Prate é uma mudança não só de empresa e tal, mas uma mudança de estado, né? Exato. Uma coisa grande, né? Foi uma mudança radical, assim, desafiadora. Eu estava, vamos dizer assim, do lado da minha casa, numa multinacional. Exato. Mas a proposta me brilhou o olho pelo desafio. Sim. Era realmente para retomar o desenvolvimento, inovação, né? Eu fui como gerente sênior de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Com quantos anos? A gente, Prate, 2017, eu tava com... Você quer revelar a idade dele mesmo, né? Mas é porque 32. Gerente sênior com 32 anos. Eu já falei, eu parei lá na parte da Bren que ele fez essas 3 fases de coordenador com 25, 26, que já é muita responsabilidade. Continue, desculpa. Não, vocês também têm uma história... Não. Quando você era coordenador, eu comecei a trabalhar. Não. Minha carteira assinada pela primeira vez, eu já tinha 28 anos. Nossa senhora, calma. Então calma, Rafa, calma. Prossiga. Foi pra Prate. Isso, e aí fiquei lá por 1 ano. E aí algumas coisas aconteceram na minha vida pessoal, né? A minha mãe, ela precisou de mim aqui na minha cidade, em Anápolis, e Deus faz as coisas que a gente não sabe explicar, né? E neste momento que ela precisou da minha presença, né, da família ali, abriu uma vaga no Teuton. Muito bom essas partes. E neste momento, eu tinha uma reunião agendada na Anvisa, onde eu fui convidado para fazer uma entrevista. Então, assim, são coisas que... Não dá pra explicar. Se você planejasse, eu acho que não dava certo. Não, Se você quisesse planejar, não daria certo. Eu tenho uma frase pra isso que eu sempre falo pra Maria, que Deus escreve certo por linhas tortas. A gente só acredita depois. Não é sua essa frase, né? Não é minha, mas eu falo com frequência. Tem qual autor dela? Exato, ele tá plagiando aqui alguém. Eu falo mais essa frase do que a frase do Pasteur. Mas eu acho que a sua história, você foi falando, né, Rafa, assim, a nossa frase que a gente usa do Pasteur aqui, que é o acaso favorece as mentes preparadas, eu acho que você estava sempre preparado para essas oportunidades, né? Então, acho que não é tão acaso assim,
Porque você estava sempre ali, pronto, e com toda a sua bagagem, enfim, né? Para assumir essas posições e esses desafios, né? Acho que isso é muito legal também. Acho que, de certa forma, com o certeza. universo foi conspirando a favor. Exato, Com certeza. exato. E você estava sempre preparado. Aí, pelo menos, sofrimento a gente tinha muito. Coragem. Isso significa coragem. Coragem pra enfrentar. Se não quer sofrer, então não vai nem entrar na indústria farmacêutica. Eu fiquei 4 anos sem férias, porque... Como eu você mudei... foi emendando. Nossa, eu fiquei 4 anos sem férias. 4 anos, isso é verdade. eu não tive férias. Não tive. Caramba, pesado. 4 anos diretos ali. A gente ficou Pesado. desde 2009. A gente tirou uma pseudo-férias ano passado. Foi a primeira vez. Mas aí, Imagina. enfim. Foi a primeira vez que a gente tirou férias. Mas é pesado, pesado. E aí você voltou pra cá? Isso, e aí surgiu uma oportunidade no Teuto. Também não estava... Todas as oportunidades que surgiram, eu nunca estive procurando, eu nunca, graças a Deus, eu nunca mandei um currículo meu. Nunca mandei. Preparado. Sempre... E trabalhava direitinho. Exato. Sempre foram, né, realmente convites ali. E aí, eu tive no Laboratório Teuto, conheci a minha hoje atual chefe gestora, uma pessoa que eu admiro demais, ela é uma das melhores pessoas que eu conheço, chama Andréa Cavalcante. Ela me apresentou a empresa, ela mostrou para mim qual que era a proposta da empresa. O Teuto, de 2010 a 2017, ele teve parceria com a Pfizer. A Pfizer deixou, né, desligou essa parceria. As empresas entraram em um acordo e desfizeram essa parceria em 2017. E a empresa se tornou uma nacional 100% e gostaria de retomar o desenvolvimento com toda a força. Então, era um desafio grande. Eu tinha trabalhado na Fresenius Kabi, que tinha totalmente um perfil de produtos estéreis de uso parenteral. Na Prate, Brain Pharma, sólidos, né, orais, principalmente formas não estéreis. Sim. E o Teuto, ele é uma empresa que ele tem os 2 universos muito bem consolidados. Tanto que o faturamento dele é praticamente meio a meio nesses 2 universos. Então, eu vi uma oportunidade que eu poderia ajudar a empresa a realmente retomar esses desenvolvimentos nestes 2 universos, né? Legal. E acho que foi uma decisão, não foi fácil de tomar, porque eu estava muito feliz na Prate, com a doutora, com todos os meus colegas lá, minha ex-diretora também, Letícia, meus colegas, o Elvis, Marcelo Carnal, Diego Maeller, tive vários colegas, Fábio Jaime, Lucien. Eu não vou nem falar, porque senão eu tenho que falar 30 nomes. Lista do ônibus, a lista do ônibus. Passa no final daqueles... a gente vai para letreiro, né? Agradecimentos. Os créditos. Exato. E aí, eu decidi voltar muito pela questão pessoal e pela oportunidade também. Então, foi a união das duas coisas. E graças a Deus, foi mais uma decisão acertada. Hoje, vou completar 4 anos no Teuto, dia 6 de maio. Agora, nós retomamos o desenvolvimento. Eu tenho uma equipe hoje muito capaz, muito técnica. Vocês viram, estivemos juntos lá. São quase 80 pessoas. Nossa, é muito grande, gente. Nós temos em desenvolvimento todas as formas farmacêuticas, praticamente, né? Nós estamos desenvolvendo muitos produtos, inovação. Nós temos uma equipe hoje de inovação muito robusta, com mestres, doutores. Nós estamos buscando realmente coisas diferentes. Não posso, infelizmente, falar, mas vai chegar ao mercado coisas que não existem, né, nos próximos anos. E eu tô muito feliz, tô muito realizado. E hoje esse é o meu momento atual. Sou gerente do Teuto, vou completar 4 anos. Nossa, só, agora eu vou começar a fazer pergunta. Eu falei pra vocês que essa parte, vocês viram, eu acho que eu não conheço ninguém da indústria farmacêutica que passou por tantos lugares quanto você, e agora você contando a história, ficou muito claro, assim, que a trajetória foi sempre pra cima, né? Pessoa que trabalha direitinho. E você trouxe uma coisa agora, falou, a nossa equipe, ela é repleta de mestres, doutores. E aí tem uma partezinha de algo que você ainda não falou sobre, que a gente sabe, que a gente já conversou com você sobre isso, que você também fez mestrado. Ah, legal. No meio de tudo isso. Eu não sei como. Agora, eu não sei. Eu vou ter que falar pra ele que o dia dele tem 36 horas. Não é possível. Deve ter. Você ainda fez... Eu queria fazer a pergunta primeiro. Porque eu sei que você gosta disso também. Então, assim, conta um pouquinho dessa experiência, do que você fez, da questão do mestrado, da área acadêmica. E
uma pergunta de um gestor, para um gestor mesmo. O que você acha e entende da importância da pós-graduação dentro das pessoas que estão na indústria farmacêutica? Perfeita a sua pergunta, Natan. Às vezes eu acerto uma ou outra. Depois de 40 episódios eu vou começando a aprender e tal, acertar. Não, vocês são muito bons. Eu sou um pouco suspeito para falar porque eu sempre gostei muito, sempre fui curioso. Uhum. Quem é curioso, cientista, né, gosta de entender as coisas, né? Não vou falar que eu gostava de estudar, não vou falar que eu amava pegar um livro e ler. Eu era curioso. Quando eu acho que eu tenho um pouco de TDAH. Sabe aquele hiperfoco? Sei. Você não tem foco em nada, mas de vez em quando você hiperfoca, né? Uhum. Então, quando eu interessava por um assunto, e aí eu gostava muito de química, de biologia, que foram as matérias que eu mais gostava, por isso que eu decidi fazer farmácia. E eu aprofundava, então eu gostava muito de química orgânica, eu gostava muito de fisicoquímica. Então eu pensei em seguir uma carreira acadêmica também quando eu estava na faculdade. Uhum. Quando eu entrei na indústria, eu já estava também tentando olhar ali um mestrado. Talvez eu não sabia o que vinha pela frente ainda, apesar que eu queria indústria, mas eu não conhecia, como eu comentei com vocês. Então, naquele momento, eu também olhei algumas oportunidades de mestrado em paralelo. Uhum. Tive algumas oportunidades, mas aí eu fui... Foi pego, né? Praticamente, né? Apaixonado pela indústria, eu fui sendo sugado. Exato. E aí eu não consegui, naquele momento, fazer um mestrado. Uhum. Mas sempre ficou guardado em mim essa vontade de fazer um mestrado e um doutorado, que se Deus quiser eu vou fazer também. Não sei como, mas vou fazer. Eu também não sei. Também não sei, mas... Não, mas vai dar certo. O importante é você vai fazer. Já visualizar aquilo. Exato. E aí você pensa em como chegar lá. E aí foca. Eu imagino, mas assim, é um desafio, vai ser, né? Não sei como nem quando, mas farei. Mas aí você fez o mestrado, então você falou. Isso, e aí eu tive a oportunidade, agora, há 2 anos atrás, a Unievangélica lançou um mestrado de Ciências Farmacêuticas profissional, mestrado profissional. Quando eu fiquei sabendo, eu entrei em contato, né? Eu fiz uma amizade com o coordenador do curso, que é o professor, era, na época, o professor José Luiz. Aí ele me convidou para dar uma palestra na Unievangélica sobre desenvolvimento de produtos da indústria farmacêutica. Fizemos uma parceria, conseguimos fazer uma parceria da Unievangélica com o Teuto. Olha, isso ainda é mais legal ainda. E a empresa pagou o meu mestrado e das minhas colegas também, que foi, né? Uhum. Tem mais 2 colegas que fizeram integralmente. Hoje nós estamos com um programa interno que já está em andamento para soltar algumas oportunidades internas com esse subsídio, né? Uhum. A Unievangélica também entra com parte do subsídio. E aí eu consegui fazer o mestrado do modelo profissional, teve que ser profissional, e consegui terminar o mestrado em agosto do ano passado. Que legal. Em Ciências farmacêuticas. Tá. Isso. Com foco em inovação. Nossa. Legal. Pesquisa e inovação. Muito legal. E aí, provavelmente, o que você estudou, você conseguiu aplicar, enfim, trazer todo esse conhecimento para o que você faz hoje, né? Isso. O meu TCC foi em cima de um produto que é um produto da saúde pública hoje, né? O Maleate Enalapril. Esse é um produto que ele tem uma criticidade muito grande de estabilidade, né? Conhecido por todos os colegas aí que trabalham com isso. E para estabilizar ele tem que ser feito por via úmida. Que é como via úmida de medicamento, é como fazer um bolo mesmo. A gente molha, faz a massa, seca, né? Só que é um processo mais lento, que torna o produto caro. Então muitas empresas estão deixando de fazer o Maleate Enalapril por questão de custo. Então o meu TCC foi manter um Maleate Enalapril estável através de um processo rápido, que é mistura seca simples. Não, isso ainda é interessante até pensar na questão do desabastecimento, né? Porque o enalapril todo mundo usa, assim. Exato. Óbvio, né? Todo mundo que sofre, que é acometido de pressão arterial, problemas com pressão arterial. E se as indústrias param de fazer, diminui a quantidade de medicamento disponível para a população, né? Exato. Então... E é uma realidade, né? Infelizmente, eu tenho muitos colegas médicos que muitas vezes me mandam mensagens perguntando por que tal produto não acha mais no mercado? Ninguém sabe. Por quê? Como nós temos uma régua, né? É uma realidade. Os medicamentos do Brasil são os melhores medicamentos do mundo. Exato. É um contexto que eu sempre converso com alguns colegas e alunos que nós temos a tempestade perfeita, que é uma agência reguladora muito boa e que realmente
tem um critério muito alto de regulação. Nós temos uma zona climática. Eu tava esperando você falar, assim, que é a pior do mundo. Desafiador. A mais desafiadora do mundo. Gente, é desafio. 40 graus, 75% de umidade. Não é para qualquer um estabilizar. Com a RDC 53 e com o 66. Exato. Né? Não, nem alo-alo aguenta estabilizar isso. Não aguenta, não. Se pegar o alo-alo, colocar dentro de um frasco de vidro, pôr nitrogênio, talvez aguenta. E congelar a menos 30. Exato. Os meus colegas gringos também falam assim, olha, se vocês não forem os melhores formuladores do mundo, eu não sei quem serão, porque e além disso, nós temos um país continente. Então nós temos no mesmo dia uma temperatura de 0 graus lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e uma temperatura de 42 graus em Cuiabá. Né? Então, como estabilizar produtos durante 24 meses, que é o tempo ideal para o comercial. Exato. Temos 18, mas a grande maioria prefere 24 ou mais. Quanto maior o tempo de estabilidade, melhor, né? Então, é um desafio muito grande. Então, estabilizar produtos nesse contexto realmente não é fácil. Não, imagino. E você falando isso mostra que, acho que todo mundo percebeu, a importância real que é de ter a pós-graduação, ou melhor, essas parcerias entre a indústria e a academia, até para desenvolver melhor produtos, desenvolver pessoas, desenvolver ideias, desenvolver projetos. Eu acho que, se você puder falar um pouquinho, como que foi a experiência dessa... Óbvio, né? Hoje você, como gerente, acaba até facilitando esse meio de campo, essa situação. Mas como que é o processo de levar a ideia para a universidade? Vamos fazer uma parceria aqui que é legal. Aí, é importante você capacitar pessoas e a gente chega e mostrar para a indústria. É importante capacitar pessoas e aí lá é onde a gente vai buscar o conhecimento. Como é que foi para você essa... Isso, desde o momento que eu cheguei no laboratório Teuton, eu já gostaria de criar uma equipe de pré-formulação. Tá bom. Né? E eu acho que o melhor que os pesquisadores têm, quando a gente fala de um mestrando, de um doutorando, é a base de pesquisa. O que é carente na indústria farmacêutica hoje, né? Falando desde quando eu era analista mesmo, né? Nós temos uma carência de pesquisa. Exato. De pesquisa. Metodologia de pesquisa mesmo, boas plataformas de pesquisa, como interpretar realmente, de fato, um artigo, como interpretar uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, como extrair desses documentos que são muito ricos as informações precisas para resolver o seu problema. Exato. Então, eu sempre vi uma carência muito grande disso. Esse era um fato que eu gostaria de fazer o mestrado e o doutorado, porque na academia você tem todo um subsídio, uma plataforma muito boa para pesquisa. Então, aí você já consegue resolver um problema crônico que nós temos, né? Sim. E nós temos alguns programas hoje disponíveis que são como se fossem bolsas de estágio para mestrandos e doutores. Eu já tinha conhecimento disso, porque eu trabalhei com isso na Prate. E quando eu cheguei no Teuton, eu tentei levar o programa e consegui, né? O pessoal gostou bastante do RH e a minha diretora também. E a gente conseguiu levar 3 bolsistas. Que legal. Que são doutores e mestrandos, né? A gente faz uma seleção a nível Brasil mesmo, né? Nós temos pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo, lá da região de Goiás também. A gente faz anualmente esse processo e a gente pega esse pessoal e coloca dentro da indústria. Então, esse pessoal vem já com a base de pesquisa pronta. Claro. O que falta para eles? A prática. E aí, o que tem na indústria que não tem? A prática e não tem a pesquisa. Exato. Então, é a enzima e a coenzima. Muito bom. E aí, deu muito certo. Então, a gente trouxe esse pessoal e nós criamos uma equipe de pré-formulação e inovação e todos os meus relatórios de pré-formulação saem desse pessoal. Muito bom. Então, os relatórios de pré-formulação eles têm um perfil, parece um TCC. É muito bem feito. Muito né? legal. Com a objetividade que a indústria precisa. Então, eu acho que nós, gestores, a gente sempre tem que buscar um equilíbrio. Né? Muitas vezes a academia falta um pouquinho de visão de mercado. Muitas vezes, dentro do mundo corporativo, pesado mesmo, dia a dia, lucro ali, aquela roda girando, falta também um pouquinho de quê? De olhar um pouco para a academia. Então, se você conseguir equilibrar isso, boas coisas com certeza sairão. Então, hoje o que nós tentamos fazer é isso. Nossa, concordo. Por isso eu acho que
que o pessoal ajuda muito, principalmente em pesquisa. Vários problemas gravíssimos já foram resolvidos. Vários. Sabe aqueles problemas que existem na indústria de décadas? Que ninguém sabe, que precisa de realmente uma pessoa realmente sentar, ficar por conta, ler o estado da arte daquele assunto. Né? Eu acho que na indústria a gente muitas vezes não tem tempo para explorar o estado da arte. Exato. Então, os pesquisadores, eles já vivem o estado da arte. Porque eles precisam publicar produtos, né? Eles já são o estado da arte. Então, é trazer um pouquinho desse estado da arte para o dia a dia da indústria. Nossa, isso é inspirador até te falar isso daí. Eu queria... Pode pôr, eu vou falando aqui. Obrigado. E talvez eu vou tentar fazer a última pergunta sobre a sua carreira antes, pelo menos da minha parte, antes da gente entrar em ciclo de vida, de produto. Você quer? Eu quero. Como foi lidar com a diferença? Porque, como eu falei, você passou por vários cenários, vários gestores, várias regiões, várias culturas. Me parece você ser uma pessoa realmente muito querida, você tem uma facilidade de envolvimento com as pessoas e tudo mais. Qual foi o desafio de talvez sair de uma nacional e ir para uma multinacional, sair de uma região, um pensamento aqui específico, ir para um pensamento no sul, que é outra cabeça, e aí voltar para cá, tentar colocar agora o que você aprendeu de melhor de todas essas áreas? Como foi para você lidar com essa diversidade toda e tão novo, por exemplo? Não foi fácil. Não tenho dúvida. Mas tem 2 elementos que são fundamentais. Eu acho que sem eles não é possível. Primeiro é ter humildade, mesmo assim, humildade mesmo, que é chegar num lugar e respeitar aquele lugar. Por exemplo, eu trabalhei em 2 empresas familiares que já tinham modelos familiares implantados e que muitas vezes, pela minha experiência, eu via que alguns fluxos poderiam ser melhorados. Mas se eu me posicionasse de uma maneira soberba, arrogante, mesmo tendo vivido e tendo certeza que poderia ser feito melhor, talvez eu não teria tido sucesso. Concordo. Então, eu sempre parto de uma premissa. Se existe uma empresa familiar que dá lucro, que está no mercado, que é um case de sucesso... Não é à toa, né? Não é à toa, e quem sou eu para questionar o modelo dela? Então, eu sempre parti desse princípio. Eu cheguei numa empresa familiar que fatura quase 2 bilhões de reais. Como que eu vou questionar um fluxo falando que tá errado? Quem sou eu para questionar isso? Concordo plenamente. Monta uma empresa de 2 bilhões também. E depois vem falar comigo. Nossa, Então... Rafa, arrasou. Arrasou. Mas eu sempre pensei nisso. Arrasou, cara. E assim, desculpa, vou interromper. Imagina. Desculpa, porque assim... Isso é tão real que eu acho que as pessoas elas não se dão conta, né? Eu vivi um movimento muito importante na indústria em que a gente saiu lá de 30 analistas e foi para 160 em 2 anos, né? Então, a gente absorveu muita gente do mercado de várias empresas, né? Gente, todo mundo quem tá assistindo já me conhece. Eu trabalhei numa empresa grande, né? O Axê é uma das top 5 aí do Brasil. E as pessoas chegavam e assim, era uma coisa de assim, ai, não acredito, isso aqui não funciona, né? E trazia, não, porque onde eu trabalhava... Assim, fica chato, né? Fica chato. A rotina, e assim, isso todos os dias, é um negócio que você fala, gente... Vai desgastando a relação. Exato, desgasta. A pessoa pode ser a melhor pessoa do universo, então assim... Eu já vi muita gente, assim, não conseguir se adequar justamente por essa falta de humildade, assim. Sim. Então, é exatamente isso. Cara, você tá numa empresa... Você tem que respeitar. E assim, olha o tamanho dela, respeita a história dela, sabe? E aí, assim, entra pra somar. Né? Você entra assim, olha, isso aqui legal, o que eu tenho pra contribuir isso daqui. Isso aí. Quem sabe a gente consegue fazer assim. Eu tô aqui pra ajudar, pessoal. Exato. Eu tô aqui pra ajudar. Mas eu falo isso pra Maria de tudo, assim. Eu ouço muita gente, muitas vezes falar, nossa, aquela empresa não sei o quê. Aquele cara, aquele influencer. Meu irmão, faz o que o cara fez ou o que a pessoa fez. É muito fácil criticar. E depois você vem conversar comigo, porque é muito difícil. E isso também acontece na academia. Porque você tem, às vezes, as pessoas que fazem o mestrado de um lugar, vai pro doutorado em outro lugar e tal. E aí chega lá e fala assim, isso aqui, não sei o que eu tô fazendo. Aí, inclusive, a
a escolha foi sua, né, de mudar e tal, e aí você chega lá, começa a criticar todo mundo, não se adequa, então acho que humildade... Não, foi muito bom. Humildade fato, eu acho que assim, é o se principal... aplica em qualquer situação. Exatamente, humildade é o principal, não tem como, no mundo corporativo, ser bem-sucedido se você não, em vários momentos, for humilde, não tem como. Esse é um primeiro ponto, na minha opinião, que é relevante. Segundo ponto, resiliência. Resiliência, porque mesmo sendo humilde, você vai ter que ter muita resiliência. Exato. Mesmo você tendo certeza que vários fluxos poderiam ser melhorados, mesmo Sim. você dando sugestão, mesmo você sendo humilde, muitas vezes a gente passa por situações que a gente não gostaria. O mundo corporativo de alta performance, vamos dizer assim, ele é como se fosse atletas de alta performance. Exato. Atleta de alta performance vive tranquilo? Não. Não. Né? Atleta de alta performance vive um inferno. Intensamente. Intenso. O cara tem hora pra levantar, pra comer, pra... Por quê? Porque ele está buscando alta performance. Exato. Então não tem como ter alta performance sem esforço. Exato, Rafa. Então, assim, às vezes eu vejo, não tô criticando, mas eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando que eu queria ser bom nisso, eu queria ser bom naquilo, mas muitas vezes ele foca na tarefa e não no resultado. Qual que é a diferença, né? Focar em tarefa é você passar um e-mail, falar, eu vou fazer minha parte. Passa um e-mail falando que o lote tem que ser pesado até 6 horas da tarde. Muito bom exemplo. Se ninguém pesar, eu fiz minha tarefa. Exato. É verdade. Isso é o foco em tarefa. O foco em resultado é aquele assim, 5 horas da tarde, o pessoal não pesou, vai lá dentro da produção. Por que não pesou ainda? Liga pro coordenador, liga pro gerente. Olha, não pesaram o meu lote, eu não vou sair daqui enquanto não pesar meu lote. Isso é foco em resultado. Exato. Então, quem cresce vertiginosamente nas empresas não é só farmacêutico. Isso, eu gosto de alguns livros e tal. Tô lendo um livro que é muito interessante, que fala da escalada da montanha, né? Já vai ter que fazer... então no final, no do podcast, você vai ter que falar outro, porque esse aí já não vale. E assim, é exatamente isso. Então, se você for avaliar profundamente, tem elementos de humildade e de resiliência. Exato. Perfeito. Então, seriam as duas competências, assim, que se eu pudesse, que eu vou tentar passar pro meu filho como característica. Valores, né? Como valor mesmo. Eu concordo muito, Rafa. Assim, a gente... eu confesso que, assim, a minha entrada na indústria, eu pequei um pouco na questão da humildade. Porque eu acho que também a academia se apanha tanto que você acaba colocando uma armadura ali, né, para encarar, enfim, e às vezes você não consegue dosar. Então, eu sofri um pouco, lógico, depois que eu entendi, eu dei vários 1000 passos para trás, enfim, mas eu só consegui fazer isso por conta da minha resiliência. E a minha resiliência, ela também veio muito por causa do esporte. Acho que, legal. Não sei se... eu fui atleta durante muitos anos, assim. Que legal. E num esporte que doía muito, que era de muita disciplina, como a ginástica olímpica, por exemplo. Nossa. Então, assim, desde muito pequena, nossa, a gente apanhava que nem gente grande. Então, é exatamente isso, assim. E teve um momento que a minha chefe me chamou e falou assim, menina, como é que você... Assim, você nunca trabalhou, né, na indústria? Eu falei, não, nunca trabalhei. Ela falou assim, de onde foi que você tirou isso? E eu falei, do esporte. Do esporte. Tanto a questão da resiliência, da disciplina, da perseverança, de cair, levanta, dói pra caramba, mas vai doendo. É mais um dia, é amanhã mais outro um dia, não tem essa, sabe? Eu já passei 48 horas na fábrica. Nossa. Conta isso. Eu já passei. Por quê? Isso, assim. A gente tinha que fazer uma entrega na época pra Argentina e entrou um fosfato de cálcio de básico com a granulometria fora. É um diluente. Ele é um diluente que ajuda também no escoamento. Sim. E aí deu problema em todas as compressoras. Nossa. Em todas. E geralmente... Assim, 48 horas que eu falo assim, eu saía, tomava banho, eu jantava e voltava. Mas eu imagino que isso aconteceu assim, quando você já tava pra ir embora. Você falou, puta, agora ferrou. Agora vou ter que resolver isso aqui. Eu já tive também sábados de estar saindo pra festa, dar problema em um lote, e eu ia pra empresa e amanhecer lá. Aí domingo cedo eu ia na feira comer pastel. Já que eu fiz isso, agora eu vou comer 5 pastel também.
A recompensa, né? Mas hoje eu não faço isso mais. Recompensa. Não tinha explodido já. Muito bom, isso mesmo, muito Rafa. bom. Nossa, é muito bom esses links assim que você fez, porque é importante, o pessoal que tá vendo a gente, quem tá aí nessa empreitada da vida, né? Não é fácil, gente. Não é fácil, e eu acho que essas dicas que o Rafa tá dando aqui, que conversam muito com a minha trajetória do Natan, que também é muito parecida, assim, eu acho que tem que perseverar, tem que seguir, levantar, cair e tal, para você conseguir chegar em algum lugar de fato, assim, e se doar. E uma coisa que é legal que você falou, que eu acho que calha muito com a visão de dono. Visão de dono. Quando você fala do foco no resultado, não na tarefa, para mim isso é visão de dono, né? Então, acho que essa é uma cereja, tem várias cerejas, eu não vou falar que tem uma só que na sua fala, não. Mas você ter uma visão de dono, de querer resolver o problema, de querer entregar e seguir, isso é para poucos, assim. Se sentir incomodado se não der certo, né? De realmente querer fazer acontecer, né? Exato. E você não precisa, que as pessoas falam, às vezes falam pra gente também, né? Ai, como é que foi? Você é empreendedora e tal, não sei o quê. Cara, assim, eu sempre fui. Eu admiro muito. Eu sempre fui. A gente, né? A gente sempre foi assim. Então, por quê? Porque quando eu tava na indústria, eu também queria contribuir com o resultado. Então, a gente resolve, traz tecnologia e rompe alguns conceitos e tal. Então, assim, é uma outra forma de fazer algo que a gente já... Sim, resolver problema, né? Exato. Eu acho que tudo se resume em resolver problemas, exato, né? Se você quer ser bem-sucedido empreendendo, resolva grandes problemas. Exato. Quanto mais problemas e mais difíceis de serem resolvidos, mais oportunidade de empreender. Exato. Isso é verdade. Então... E maior o seu retorno também, no sentido de... Isso. Exclusividade. Era essa a palavra. Eu não ia usar essa, mas foi muito boa que você colocou. Nossa, muito legal. Não, e já que você falou... Não dá pra ficar falando com o Rafa, não. Não dá. Eu tô olhando ali... eu tenho um relógio ali, ó, eu falo assim, minha Nossa Senhora, a gente não vai sair daqui. Eu avisei no começo do episódio que ia ser assim. Ponto. Com ele não dá pra conversar muito, não, que a gente ficava, ixi, vai longe. Não, vai longe. Eu sou igual o homem da cobra, minha avó falava isso. Conversa demais. Minha mãe falava também. Não, como você falou de muitos problemas, eu quero puxar o assunto, parte do assunto do episódio, que é ciclo de vida de produto. Para você explicar o que é o ciclo de vida e quais são os problemas, que vai ser mais uma meia hora. Quais são os problemas que, quando a gente pensa em ciclo de vida, quais são os problemas que geralmente as pessoas lidam. Mas se você puder explicar o ciclo de vida, o que é, e a gente vai... E como é que tá sendo isso, porque é algo muito novo, né? E muito dinâmico. A gente tá começando a falar mais desse assunto agora na indústria. Então, o ciclo de vida, ele já vem sendo preparado desde a RDC 17, né? Então... Que é a antiga de BPF, Antiga de BPF, né? isso. Antiga 301, depois... Exato, 658. 658. Então, assim, ele foi oficializado na 301 de 2019 e agora revogada pela 658 de 2022. E ele foi, vamos dizer assim, descrito na RDC 301. Mas ele já vinha com vários elementos, porque a base do ciclo de vida são os guias do ICH também. Sim. E quando a gente pega os principais, né, não dá para falar de todos, mas os principais que estão ligados ao ciclo de vida. A gente pega lá o ICH Q8, que é o QBD, o ICH que traz o QBD, principalmente no R2. O ICH Q9, que é a abordagem em risco, né? Ou seja, avaliar o risco em todas as etapas, desenvolver sob uma perspectiva de risco, né? Ter uma fábrica rodando em uma perspectiva de risco. Porque o risco, ele gerenciado, a gente consegue ter uma segurança muito maior. Eu sempre costumo dar como exemplo para os meus colegas, que eu trabalho no dia a dia, para a gente se espelhar na aviação, né? A gente entra dentro de um cilindro de alumínio. Voa, não sei quantos mil pés. Voa 700, 800 km por hora. A 12 km de altura, a 900 km por hora, e pousa lá em Londres. Tem noção do que está envolvido em gerenciamento de risco? Sei nem por onde começar. E é um dos transportes mais seguros do mundo. Ou seja, para mim é o suprassumo do gerenciamento de risco. Então é mais ou menos ter isso no nosso contexto de produção de medicamento, né? E desenvolvimento agora através do ciclo de vida, Q9.
Q10, que são as boas práticas de fabricação. Sim. O Q11, que também traz muita coisa, principalmente elementos ali da RDC 53 Sim. e da RDC 166, né? Porque aborda o desenvolvimento de IFAs. Uhum. E o Q12, propriamente dito, que já cita o ciclo de vida. Então, o ICH ele foi soltando os guias e foi preparando. Então, o Q12, que já cita o ciclo de vida, principalmente as fases do ciclo de vida, ele coroa. Perfeita a palavra. E a 301 trouxe, né? Agora a 658, todo descritivo. Então, nós temos no ciclo de vida de medicamentos 4 fases, mas 3 que são as primeiras 3 mais importantes, que é a primeira fase, que é a fase de desenvolvimento, que a gente chama de concepção, né? Então, a concepção é o desenvolvimento propriamente dito dos produtos. Então, a gente está falando de pilotinho de bancada, de pesquisa bibliográfica, de pré-formulação, né? A gente vai fazer toda a caracterização de IFA, de recipiente, correlação, de deformulação. Sim. Todos esses elementos de pesquisa bibliográfica, de racional técnico, estão nessa fase de concepção. A fase de protótipos, a eleição qualitativa de fórmulas, desafio de perfil, tudo isso. Nossa, já é bastante coisa, hein? Bastante coisa. Essa primeira fase... a etapa do P&D. Do P&D, grande parte dele. Essa primeira etapa, ela consome em horas. Eu fiz uma cronoanálise na minha época de Fresenius, porque a gente precisava de ter muito... Conhece alemão, né? Sim, precisava ter em horas. Né? E a gente chegou para o desenvolvimento de um medicamento genérico, um volume em horas de trabalho de todas. Eu sempre quis ter essa informação. De todas as equipes, de 2.500 horas de trabalho. Nossa. Por pessoa? Ou é da equipe inteira? Tudo. De tudo. Sendo, te falo até as principais. Sendo 1.800 horas analíticas. Nossa. 1.800 horas analíticas. Arrebenta, né? 500 horas do farmacotécnico e o restante de outras áreas. Sim. Nós temos isso. Caraca. Fizemos em cronoanálise. Isso é muito legal, hein? A gente ficou 6 meses fazendo isso. Isso é muito Quase. legal. Então, em média, nós temos aí 2.500 horas de um produto genérico. Um custo médio de um produto genérico gira entre 2 e 3 milhões de reais hoje. Né? Vamos pegar um genérico sólido com bioequivalência. 2 milhões e meio. Vamos pegar o custo de mão de obra corresponde a 50% a 55% desse valor. E o custo de insumos, o restante. Nossa, essa informação já valeu o podcast inteiro. De verdade. Que isso? Não, é sério. Porque a gente sempre ficou falando... Pra ter noção, né? Mas fica mais palpável. Sim, exato. muito. Fica mais palpável, né? Pra você ver o tanto que é desafiador desenvolver. Porque a gente tá falando de um projeto. E aí a gente tem o tempo médio desse projeto. Esse projeto, ele precisa ter um DMF, que é o IFA. Nós demoramos aí entre 6 e 18 meses para aprovar um IFA. Porque a nossa régua é muito alta e tem que ser mesmo. Depois que é aprovado esse IFA, nós temos a fase 1, que é a concepção desse produto, que precisa do desenvolvimento. A gente está falando aí de mais 18 meses a 30 meses. Nossa. Com a média de 24 meses. E depois disso, a gente tem um protocolo na Anvisa e espera mais 18 meses a 24. Que é o tempo de vir exigência, responder. Sim. Então, nós estamos falando, em média, para ter um produto rápido, a partir do ok da viabilidade, a hora que fala assim, né? vamos desenvolver, procura o DMF. Nós estamos falando de um tempo médio, também tem cronoanálise disso, de 5 a 6 anos para esse produto chegar no mercado. E a gente está falando de um custo por baixo de 2 milhões de reais, de um projeto. Imagina uma empresa que trabalha com 60 projetos. Nossa. 60 por baixo também, que tem empresas que trabalham com 300 projetos. Exato. Então faz esse cálculo, imagina você segurar esse dinheiro, porque é um investimento, né? É lógico. Desenvolvimento é investimento, mas fiscalmente, fiscal para a empresa, do ponto de vista contábil, é uma despesa. Não, total. É uma despesa. Então, desenvolvimento você tem que tirar do caixa, do cash flow, né? Não, e se você falou de 2 milhões mais ou menos em média por produto, imagina fazendo 100 produtos. Exato. Meu Deus do céu. E esperar 6 anos. Não é por isso que nós temos poucas empresas que desenvolvem no Brasil. Exato. Quando você começa a ter essas noções de tempo e custo, você entende por que hoje no Brasil nós temos, de fato, não mais do que 20 empresas que realmente desenvolvem. E eu tô falando 20, otimista. 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 Isso é uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras sobre desenvolvimento de novos fármacos, que é a relação entre inovação, de fato, inovação ali... Inovação radical. Inovação radical, mas serve para o conceito que a gente está colocando aqui, né? Em desenvolver mesmo, ou não desenvolver, ou desenvolver fora. E por que o brasileiro ou o Brasil investe menos em inovação que outros países? Porque
Primeiro, o contexto político que o brasileiro vivenciou nos últimos 30, 40 anos, que era uma economia completamente volátil, inflação, aquela coisa que todo mundo, nossos pais e avós iam no mercado e comprava a comida da semana, né? A comida do mês, porque era muito volátil. E outra que é isso, olha, pensa nesse investimento para o retorno daqui 6 anos. Como que você tem ali fôlego, né, para aguardar 6 anos. Então, genéricos, assim, né? Genéricos. Se a gente vai para inovação, aí não tem teto. Eu acho que o Brasil, a gente já sofreu tanto, assim, que, beleza, algumas empresas conseguem ter essa cabeça, né, esse mindset de, beleza, o genérico eu espero. Agora, a inovação radical, eu acho que o Brasil ainda não tá... As indústrias farmacêuticas estão... Mas é que é nessa linha. Se você esperar 6 já é difícil, porque eu tô com 300 produtos rolando. Por isso, imagina eu 10, colocar ainda mais... 15 só... colocar mais 2 ou 3 produtos que vai demorar 10 anos. Sim, radical nós ainda temos aí um desafio muito grande. Não, incremental já começa a ser incremental já tá legal, mas já... É mais próximo, mas ainda é difícil. Mas já tá começando também, né? Já tá começando. Já tem as empresas brasileiras conseguem já aceitar isso, mas é uma mudança de mindset. Então, mas eu acho que é essa construção mesmo, assim, beleza, temos tudo isso para fazer genérico, o incremental dá uma... né? Uma comidinha um pouco a mais aproveita ali. muita coisa do genérico. Exato. E aí a radical, se Deus quiser... A radical já... um dia ela vai chegar, é um passo mais à frente. Mas ela é mais à frente, Não, mas então essa é a primeira fase que a gente Isso, então a gente tá... concepção. Então a primeira fase de concepção, ela vai desde o referencial bibliográfico até a eleição ali de fórmula e processo produtivo, que você já elege na bancada. Se vai ser via úmida, se vai ser via seca, se vai ser secado por leite. Eu tô dando como exemplo um comprimido sólido, né? E aí a gente já começa a transitar para a segunda fase do ciclo de vida, que é a fase de transferência. É a transferência da produção. Tudo que você fez, nós estamos em 500 gramas, 1 quilo de teste. E é um escalonamento. Escalonamento, é um scale-up produtivo. Imagina você... Nossa, essa fase dói demais. Ela é doída, mas ela é também desafiadora e muito interessante. Exato. Então imagina você sair de 1000 gramas para 1 tonelada. É uma escala de 1 para 1 milhão. Né? Então, imagina a dinâmica, a física e as forças envolvidas, eletrostáticas, em um bin com 1 quilo, fazendo a sua mistura, e um bin gigantesco com 1 tonelada, né? Embora os bins hoje, a grande maioria, gira em torno aí de, no máximo, 600 quilos a 700 quilos nos lotes. Né? Já é bastante. Já é muita coisa, quase 1 tonelada, né? Mas só para ter uma noção, o tanto que é diferente. Então, o que a gente faz nessa segunda etapa, que é a etapa de transferência? A gente realmente garante que esse scale-up ele vai ser realmente reprodutivo e efetivo. E aí entra uma série de vamos dizer assim, de acompanhamentos junto com a equipe de validação de processos. O ciclo de vida ele está intimamente ligado à validação de processos. Hoje, o desenvolvimento, a garantia e a validação de processos se confundem no desenvolvimento. Porque uma das premissas que está na RDC 658 é exatamente isso, o monitoramento. Então, a garantia hoje, ela tem, vamos dizer assim, a guarda do monitoramento do desenvolvimento desde o princípio, desde a concepção. Ela acompanha a transferência, e aí tem toda a validação de processo, que já era prospectiva já, né? Desde a RDC 17, que já vem praticando ser prospectiva, que antigamente a gente fazia retrospectiva. Não validava processo em lote piloto. Agora, 100% prospectiva. E exatamente nessa fase de scale-up, compõe os dossiês, o protocolo de validação, tudo é feito em um lote teste em tamanho industrial, que a gente chama de lote scale-up, é onde que a gente vai desafiar tudo que nós fizemos em pequena escala. Você acabou de responder uma pergunta que eu ia te fazer e que a gente veio discutindo esses dias, que é justamente porque dentro lá do DA a gente está até acostumado a ouvir do lote piloto, ou fazer o lote bancada, tudo mais. Mas assim, quando você chega lá no final, testou todo o desenvolvimento analítico, viu a estabilidade, passou pelos 24 meses e tal, quando passa para o processo de scale-up, pode dar alguma coisa errada, porque automaticamente você mudou muita coisa. Natural. Isso dentro do cronograma, dentro da ideia de desenvolvimento, isso já é acertado? Tipo assim, já pode acontecer esse erro. Muito boa, assim, ó.
É o cara das perguntas, hein? Ele vai. Isso é um ajuste fino. Eu costumo dizer que o analítico farmacotécnico é o Bebeto e Romário em 94. Ixi, calma, muita gente não viu o Bebeto Romário em 94, gente. Vamos dar uma explicada. Era o que era pra ser, assim, talvez. Depois faz um link colocando o gol do Bebeto. Exato, aqui, ó. Leandro, o gol do Bebeto, né? Exato. Então, assim, é um ajuste fino. Por quê? A gente não pode falar que a fórmula está 100% fechada do ponto de vista quantitativo, porque eu posso ter algum ajuste no scale-up. Vou te dar um exemplo claro e clássico. O que acontece? Eu tenho produtos que têm característica de aderência. Aderência é quando gruda nos punções da máquina, e aí fica ali variando peso, fica aquela, a gente chama de decapagem, enfim. Sim. E aí, você faz 1 quilo de produto. Normal. Quando você vai para 1 tonelada de produto, você comprime 300 quilos, começa a aderência. Qual a conclusão que você chega? Eu preciso de aumentar meu lubrificante. Sim. Eu preciso de reduzir minha umidade. Para reduzir a umidade, eu preciso de reduzir o meu solvente de granulação. Alguma estratégia você vai ter que tomar. E aí, essa estratégia, você volta para o analítico e fala, olha, aquele método que você desenvolveu, eu vou ter que ajustar 0,25% de estearato de magnésio. Então, assim, vai ter impacto na sua validação? Então, o que a gente faz hoje? Nós trabalhamos com analítico muito próximos até o momento do desenvolvimento do método. Aí o analítico espera um pouquinho e eu faço meu scale-up. No meu scale-up, eu dou ok para ele fazer a validação ou eu falo de um pequeno ajuste. Só que tem que ser um pequeno ajuste. Não pode ser um grande Eu não posso chegar e falar assim, eu mudei a fórmula tudo. Aí ele tem que voltar e desenvolver o método. Mas aí, então, o papel seria mais, então, até do farmacotécnico de já pensar numa formulação que o ajuste poderia ser mínimo. Exatamente. E só para exemplificar um pouquinho, Rafa, me corrija se eu estiver errada, mas assim, o método específico que você está falando é de dissolução, né? Isso, de dissolução. Exato. Isso. Porque aí o teor, enfim, as outras coisas, em teoria, você consegue... né? Ele não vai ter um impacto, mas não, porque eu sempre pensei, eu sempre falei pra Maria, porque eu sempre falo que na hora que você faz o scale-up, tipo, tudo pode acontecer, claro. E aí, assim, como que você garante a formulação que você fez, que passou no bancada, que talvez até no piloto pequeno passou, mas quando você joga pra 1 tonelada, cara... Olha, 70% tem ajuste. Então. Isso fazendo bem feito. Se você não fizer bem feito na bancada, é 100%. Nossa. Porque, assim, se esse risco não tá colocado dentro do cronograma, puta, não dá pra garantir que o scale-up não vai ter algum tipo de ajuste realmente. E o lot scale-up, nós estamos em um contexto totalmente diferente de desenvolvimento. A gente está desenvolvendo para ter robustez na fábrica, que é a terceira fase do ciclo de vida, monitoramento. O que é a terceira fase do ciclo de vida? Garantir que os produtos estão reprodutíveis, que eles estão seguros, e principalmente robustos. E aí a gente faz as primeiras 3 fases do ciclo de vida, que é o desenvolvimento, concepção, transferência, e agora transferiu, está fazendo 100, 200 lotes por mês. Monitora. Está bom, esses 200 lotes estão idênticos do ponto de vista de reprodutibilidade, de robustez, e aí a validação de processos, né, a equipe de CPV, cada empresa tem uma denominação, vai fazer uma série de critérios para enquadrar esses produtos dentro de classes, né? Ou seja, são produtos classe A, e eles são totalmente reprodutíveis, são produtos perfeitos. B, precisa de algum ajuste. Ou C, tem que tirar de linha, ou redesenvolver. Nossa, aí é um problema, hein? Hoje nós estamos vivendo isso, porque nós temos 2 contextos. Os novos produtos que estão nascendo e o legado, que é tudo que existia. Nos novos já meio que entra nesse fluxo que a gente já entra no fluxo. E aí como é que você faz com os legados? Os legados nós fizemos um raio-x do portfólio. Legado, gente. Legado é tudo que já existia antes tudo que tá no da mercado, norma. Tudo que tá no mercado. Aqueles ali de 1990. Isso. São Por isso também muitos produtos estão saindo de mercado. Também. Nós temos vários contextos, faxina, né? Vários contextos que nós estamos tendo uma repaginação de vários produtos, inclusive produtos famosos, né? Sim. Muitas vezes você já vê nas embalagens nova fórmula. Muitas vezes eles já aproveitam isso e atrelam ao marketing. Não, a gente já até tem muitos parceiros e clientes que falam que quando o produto é legado, geralmente você tem que às vezes ter que redesenvolver, porque não dá pra seguir. Com aí é nova bioequivalência, né? Sim. Não, exato. Muitas vezes. Porque aí você tem que ajustar com a nova legislação, né? Isso. E é muito dinâmico, né? Eu presumo. Então, é isso aí. É um desafio.
E a última fase é a descontinuação do produto. A gente não desenvolve para descontinuar. Então, nós temos produtos com mais de 100 anos no mercado. Então, por isso que eu comentei que as 3 primeiras fases são as mais importantes. E, basicamente, né, de uma maneira resumida, isso é o ciclo de vida. Então, nós temos alguns pilares que sustentam todo esse arcabouço. Quais são eles? Rastreabilidade de dados. Então, em todas as etapas, a gente tem que ter documentos que são rastreáveis. Isso quer dizer que os documentos precisam estar no sistema de qualidade da empresa. A gente tem vários modelos, né? DocNix, Proteus, cada empresa tem um modelo. Algumas empresas têm um modelo próprio, né? Tem que ser um sistema que é validado, que é auditável. Aquele nosso dia a dia da indústria, né? Nossa, a Tatá, quando eu ouvi, Tatá, você está sendo falado aqui, a nossa que controla a nossa qualidade dentro da Spectra. Um abraço para ela. Nossa. Manda um especial. Manda um especial, porque, cara, a hora que ela vai ouvir rastreabilidade, ela vai falar, tá vendo? Eu falei, porque assim, a gente não pode abrir uma pasta, mudar Aí sim. Não pode mudar uma assinatura ou data sem deixá-la no nosso sistema, porque se deixar... por causa dela que a gente chega no prêmio da qualidade sem desfalque. Com certeza. Parabéns, parabéns aí vocês. Nossa, mas ela vai ficar loucura aqui quando você falou de rastreabilidade. Parabéns, Tatá. Tá fazendo o dever de casa. Tá ótimo. Beijo, Tatá. Então, a rastreabilidade é um primeiro pilar fundamental. Um segundo pilar é a integridade de dados. Então, tem que ser dado íntegro. Então, a gente está falando de audit trail, não só mais no analítico. Porque era comum só em HPLC, em CG. Agora a gente tem que ter audit trail nos equipamentos da farmacotécnica, nos CLPs das compressoras. Isso é o ideal, né? E inteligência de dados, que é um terceiro pilar muito interessante. Foi um treinamento que o Ronaldo deu no Sintus Pharma anterior à publicação da RDC 301, lá em 2019, né? Que é como que você liga todas essas cadeias e essas fases do ciclo de vida, através de critérios claros. Então, inteligência de dados. Como que eu vou sair da fase de concepção para o scale-up? Eu só vou sair da fase de concepção para o scale-up se eu tiver um perfil aprovado no meio principal, nos meios seletivos, talvez um aparato 4, se for um produto de liberação prolongada, é interessante fazer um aparato 4. Talvez fazer até um estudo pré-bio, se for um produto muito crítico, um classe 2, um classe 4, né? Então, assim, são critérios o quê? De inteligência. Eu não vou sair da bancada para o scale-up em tentativa e erro. Então, essa inteligência de dados ela está muito ligada com não tentativa e erro, ou seja, usar de fato o ICHQ8R2, que é o QBD, que é desenvolver em uma perspectiva de desenho experimental. Usar ferramentas de ajuda quando você trabalha com muitas variáveis, que é o DOE, por exemplo. Sim. Então, eu estou trabalhando com dureza de solução, concentração de lauril, concentração de crosscarmelose. Como que eu correlaciono tudo isso de uma maneira inteligente para tomar uma decisão? Eu posso utilizar um DOE, né? Exato. Que é o da professora Márcia, que a gente conversou. Sim. Grande amiga também, um abraço para ela. Já veio aqui o card aqui, quem quer saber de DOE tem um card aqui. A professora Márcia é fantástica. Nossa. A gente está hoje fazendo, já nesse contexto, os desenvolvimentos nossos lá no Teuto. Estamos tendo, assim, surpreendente, né? A qualidade que a gente tem do produto que a gente vai para a escala. A gente cada vez está reduzindo essa percentagem de ajuste, porque você começa a realmente afinar mais, buscar mais a excelência, né? Na verdade, você busca o erro, né? Você busca exatamente qual que é o ponto até onde você pode ir, que vai dar tudo certo e você não vai ter nenhum desvio. Isso, né? nós delimitamos o design space, né, de cada etapa, né? O design space é a região que você tem todos os CQAs atendidos, né? Variando parâmetros. Então, em qual dureza que eu posso ter um comprimido, desde que ele mantenha o perfil de solução? Exato. Né? Qual a faixa que eu vou ter, desde que ele mantenha o mesmo perfil de solução, sem alterar isso? Qual que é a faixa de secagem daquele produto, desde que não comprometa nem o CQA final, que seja de solução, uniformidade, enfim. Então, hoje, trabalhar com QBD, com DOE, é praticamente fundamental, porque nós estamos criando hoje produtos que vão ter lá na frente uma flexibilidade regulatória. Sem dúvida. Porque desenvolver nessa perspectiva permite que você conheça profundamente o produto. Exato. E se você conhece o seu produto, você consegue defender tecnicamente mudanças. Exato. Então, se você tem bastante munição para defender, você promove o que lá na frente? Flexibilidade regulatória. Por que nós temos uma avalanche de pós-registro hoje?
As equipes de P&D no país, hoje a grande maioria tem 2/3 pós, 1/3 novos. Exato. Varia, mas em média, Sim, pelo menos as que eu trabalhei, tinha esse perfil. Por que que tem 2/3 em pós-registro? Arrumando as coisas que não Porque nós não temos uma base técnico-científica robusta. Isso é verdade, eu nunca pensei nisso. Para que a gente consiga defender mudanças. Porque a 73 foi um grande salto. A 48 ela era descritiva. A 48 trazia, assim, alteração menor, moderada e maior. O que você poderia fazer? A 73 não. Ela já traz menor, maior, você julga, defende, monta o pátio e me convence. E eu confio em você. Se você usar de má fé, você vai ser punido. Exato. Então, a RDC 73, na minha opinião, ela é uma grande oportunidade para quem tem time técnico bom. Para quem faz direito. Para quem faz direito e quem consegue fazer bons racionais. Exato. Porque antes o que era moderado, você enquadra como menor agora. Eu tenho uma série de pós-registros que hoje nós enquadramos como menor. E isso para a empresa é extraordinário. Perfeito. Né? Então, eu acho que a gente está numa nova fase. Acho que o futuro é esse. Sem dúvida. E acho que no futuro deve inverter um pouco. A gente deve ter, pós-registro sempre vai ter. Portfólio é portfólio. Mas eu acho que essa balança não vai ficar tão desequilibrada. Eu tenho certeza. E pegando o gancho, a gente fez uma série aí, gente, com a Anvisa. Pelo amor de Deus, assistam, porque acho que o Rafa tá trazendo, assim, de vários podcasts que a gente lançou recentemente, um compilado de tudo que é importante. Então, o primeiro do Rafa Sanches, ele estava falando de 73, ele falou exatamente isso. E, na verdade, da tentativa deles, estudos para incorporar o Q12, enfim, ele falou bastante disso e do quanto é importante a empresa conhecer o seu produto. Hoje em dia, a gente já escuta isso da Anvisa, gente, o tempo inteiro. Então, parece até que a gente não sabe o que está fazendo, às vezes. Mas, na verdade, quando a Anvisa fala, você conhece seu produto, não é assim, eu desenvolvi, eu sei o que é. No fundo, você sabe até onde você pode ir? Você testou, você avaliou? Qual que é a diferença se você mudar esse processo aqui? Vai ter impacto onde, sabe? Então, é uma visão muito mais global do você conhece o seu produto do que o que a gente imagina e pratica hoje em dia, né? E sem esses testes, né, de QBD, sem esses desafios extras saindo aí de um plano linear de desenvolvimento, né? Fiz aqui, escalono aqui, apesar de não ser tão linear assim. É isso que permite com que a gente, de fato, conheça o produto, né? Sim. Então, é o design space todo, porque eu acho que uma vez que a gente conseguir isso, eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente vai inverter de novo essa balança, que o pós-registro vai ficar muito mais ali no gerenciamento e tomar uma decisão mais importante, melhoria, né, do que corretiva. Perfeito. Exato. Perfeito também. É isso, e assim, não é um caminho sem volta. Eu acho que a empresa que não está se adaptando e que está realmente praticando o ciclo de vida, ela está perdendo competitividade, porque talvez você pense assim, eu vou omitir algumas etapas, vou tentar desenvolver rápido, né? Para entrar na fila logo, mas hora que entrar na fase 3 de monitoramento, o que vai acontecer? Você tem que tirar o produto de linha. Então a fase 3 de monitoramento, ela é um radar. Se aquele produto não está bom, ele tem que entrar no radar. Esse radar é apresentado para a Anvisa. Exato. A Anvisa vai uma vez, inspeciona, a empresa apresenta para ela o CPV, qual que é a classificação, mostra tudo. Daqui 2 anos a Anvisa volta. Aquele produto ainda está em linha se ele é C? Não pode estar mais. Sim. Então, assim, é inevitável. Então, assim, desenvolver bem feito agora é uma questão de competitividade de fato. E uma coisa importante também, que eu gosto sempre de orientar os colegas e trocar uma ideia, é que não é um mundo muito além fazer QBD. Ai, Rafa, fala mais alto. Não é. Dá um grito não assim, é. ó. Porque, não é. Faz o corte, porque corte. as pessoas têm, até falando com a professora Márcia, uma visão ela fala... utópica, parece. Exato. A professora Márcia também bate bastante nessa tecla, assim, de... gente, não dá mais trabalho fazer QBD. Não. Na verdade, é muito pelo contrário. É muito melhor fazer, porque você economiza tempo. Exato. Eu acho que as pessoas ainda não conseguiram. conseguiram... É um trauma do passado, eu acho.
que as pessoas têm. Exato. E eu acho que o analítico também, eu vou deixar aqui meu recadinho pro analítico, que sempre coloca umas barreiras no sentido, você vai me trazer muito mais a amostra e tal. Cara, não! Ele vai te trazer as amostras certas para que você não tenha que ficar fazendo aqueles trocentos métodos de dissolução para conseguir pegar desvio, para conseguir... Porque aquilo é uma loucura, é uma loucura. E fica o analítico também, que tem que ter a QBD, senão não acompanha o QBD do processo também, né? Porque quando a gente coloca no timeline de desenvolvimento, naqueles prazos que eu comentei com vocês, quando a gente pega ali, o DMF foi eleito, a gente agora vai desenvolver de fato. A gente tem entre 18 e 30 meses, com a média de 24, 25 meses. Dentro desses 25 meses, vamos colocar 25 meses, para você começar o desenvolvimento de um genérico sólido com bioequivalência e depositar o dossiê na Anvisa. 25 meses, do início até depositar na Anvisa. Nesse período, quando a gente avalia pré-formulação, QBD e fechamento de fórmula junto com o analítico, nós estamos falando desde o início da pré-formulação até o fechamento de fórmula do analítico em torno de 6 meses. 6 meses, porque vários períodos eles se entrepõem. Sim. Quando você pega e coloca como predecessoras no Project ou em qualquer outro software de gerenciamento de projetos, a etapa que conta tempo, ela fica em torno de 6 meses. Mais ou menos é isso. Se você pegar 6 meses dentro de uma perspectiva de 25, 30 meses, a gente está falando de quantos por cento do projeto? A gente está falando de menos de 6 de 20, vai dar 3 vezes 6, 18, menos de 30% do projeto. Então, assim, uma etapa tão importante, tão crucial, se fosse uma coisa que dobrasse o tempo do projeto, e eu tô falando isso por estudo realmente efetivo. Nós fazemos isso na prática. Então, um relatório de pré-formulação hoje, nós demoramos entre 40 e 60 dias para fechar ele. Isso já para analisar, para montar os dados, né? Nós temos os doutores e os mestres que já ajudam nisso. Olha a rapidez que fica quando esse pessoal que tem know-how de pesquisa e de documento ajuda. Né? Então, a gente demora um tempo, mais ou menos isso. Quando a gente vai para a bancada, o analítico já começa. A gente começa junto com o analítico. Então, o analítico já começa a desenvolver o método em cima do referência, analisar a referência. E nós começamos com os protótipos, mandando para o analítico, até ir acertando, refinando. Esse período entre farmacotécnica e analítico, a gente está falando aí, desenvolvimento de método, 45, 60 dias. 90 dias, se for um método muito crítico, mais de um IFA. Vamos colocar 90 no pior caso, né? E depois que a gente faz o scale-up e dá o ok para o analítico, mais 40 dias para validar. Então, assim, se você for avaliar uma janela de 6, 7 meses no máximo, vamos falar 7 meses, de um cronograma de 25? Não. Então, compensa pra você fazer. Não ter dor de cabeça depois, porque aí faz o scale-up e volta tudo, desenvolve método de novo. Exato. Não vale a pena. E também não é um mundo, não é uma coisa de outro mundo fazer o básico. Eu sempre costumo dizer para minha equipe que o básico, bem feito, nós temos obrigação de fazer. Às vezes na casa a gente tem um arroz, um feijão e um ovo, faça bem feito, ótimo. Bem temperado. Então o básico tem que fazer. Então, dá pra gente fazer pré-formulação? Dá. A gente agora tá, além do básico, conseguimos o software de DOE e tudo mais. Mas assim, quando não tinha, dava pra fazer também. Então, dá pra fazer ali, aplicar um racional técnico, aplicar ali um Minitab. Às vezes a pessoa não tem o DOE, mas ela tem um Minitab do analítico. Gente, não existe um analítico sem um Minitab. Pode ir lá no analítico. Não existe um analítico hoje sem uma análise mais profunda para detectar impureza, até para comprar os padrões. Exato. Então vai lá, pessoal. O que vocês detectaram de impureza? Dessas impurezas, quais são elementos de partida? Quais são de oxidação? Quais são de hidrólise? Exato. Quais são de oxidação? Então, assim, nós temos hoje na indústria, eu sempre falei isso, uma teia de informação difusa. Difusa. E muitas vezes as equipes não ligam esses pontos, buscam e põem no relatório de desenvolvimento. Tá lá disponível. Tá lá, o analítico já fez. Exato. O analítico teve que comprar a impureza, ele teve que pesquisar, ele teve que ver ele teve que ver todos os grupamentos. Exato. Ele teve que pesquisar. Então, assim, o DMF já traz. Exato. Todos os elementos de partida, polimorfismo, traz tudo isso. Então, assim, é só pegar aquilo, compilar e escrever de uma maneira racional e direta. A Anvisa, hoje, ela quer isso. Ela quer objetividade. É por isso que nós temos um relatório de desenvolvimento, na antiga 200 e agora a 753,
de desenvolvimento, e por isso que nós temos um PAT na EDC 73. É para que ela entenda, os técnicos, né? Imagina um analista, um especialista da Anvisa com um processo de 5.000 páginas, que é a média dos processos. Nossa. Então ele precisa ter um ponto de partida. Que ponto de partida é esse? No caso de um novo produto, o relatório de desenvolvimento. Ao longo do que ele vai lendo, ele vai pegando aquela documentação. Acredito que seja assim, né? Tem colegas lá dentro que a gente conversa às vezes. O PAT é a mesma coisa. Então tem um peticionamento de pós-registro, ele vai pegar o PAT, vai ler, e a partir disso ele vai aprofundando nos dados brutos, propriamente ditos, né? Então, dá para fazer. Eu tive uma oportunidade com os colegas lá do Sindus Pharma, com a Rosana, vi ela no podcast de vocês. Um abraço pra Rosana. Né? A Rosana é muito querida. Ela é maravilhosa. Ela é muito querida, né? Um abraço pra ela. Adorei o podcast dela. Assisti ontem. Olha que beleza. Ela é maravilhosa. Ela é muito legal mesmo. Muito legal. E aí a gente passou isso. O tema lá desse bate-papo nosso foi exatamente isso, o ciclo de vida na prática. Legal. Dá pra fazer. Dentro de uma indústria de genérico nacional. Exato. Dá pra fazer. Tá vendo, gente? Ó. O céu não tem limite. Se você tiver investimento, tem softwares extraordinários. Exato. Tem agora um software que acabou de chegar, que é uma pré-edição de bioequivalência. Né? Tá na moda agora. Cada dia chega um software diferente. É verdade. Então, assim... a gente trabalha com isso, a gente tem uma infinidade, um leque aí de oportunidades mesmo. É igual construção de casa. Você pode colocar... Não tem limite. Não tem limite. Pode colocar você pode colocar o mármore do Taj Mahal, lá de Agra. Lá da região de Agra. Pode. Exato. Né? Se brincar, até um pedaço do Taj Mahal. Então, assim, eu costumo dizer que, embora às vezes não tenhamos tanto investimento como gostaríamos, eu tô falando de um contexto de indústria nacional, margem de genérico é uma margem baixa. Sim. Não adianta a gente... querer inventar muito, moda, né? Eu acho que a gente vive o mundo real. Vocês vieram desse mundo real, trabalharam muito, muito bem na indústria. Sim. Então eu tento sempre ter um pé no chão. Também o olhar de dono, né? Eu não quero fazer nada que possa comprometer o produto. Sem dúvida. Mas será que eu consigo fazer um produto bom, excelente, com mais barato? Se eu conseguir, é melhor, porque vai chegar na sociedade mais barato. Exato. É verdade. Né? Se eu colocar uma tecnologia naquele produto, naquele genérico, muito cara, ele não vai chegar. Ou ele vai chegar muito caro. Muito caro, porque vai ter um genérico. Aí já muda a estratégia. Ele tem que ser um produto de marca. Exato. Ele tem que ser um produto de visitação médica. Exato. Se ele for genérico por genérico, ele tem que ter custo. Então, é estratégias. Sim. Se a gente está desenvolvendo genérico, a gente tem que olhar para custo. Como desenvolvimento. Como desenvolvimento. Sim. Então... Acho que é por aí. Nossa. Eu ia fazer, assim, perguntas, mas e a perspectiva e tal, mas ele já acabou respondendo tudo que eu imaginei que eu ia perguntar. Agora é melhor ainda. Não, ótimo. Não preciso me preocupar com isso. Não, eu tenho certeza que, assim, eu falei que ia ser sem limites na parte da história dele. E também tem muita informação e conteúdo pra vocês de forma clara, prática, porque pra gente, pelo menos pra mim foi, não sei pra Maria, sim, com dados, você tá falando de número palpável que faz com que a gente consiga assimilar e entender um processo de desenvolvimento de produto que, como eu falei, eu tinha dúvidas e que foram esclarecidas aqui hoje. Então, eu tô muito feliz, tô muito satisfeito. Professor, né? Ele é professor, então... Muito feliz, obrigado. Tô muito satisfeito, eu acho que quero até caminhar já pro nosso último bloco. Sim, certo? Bora. Das perguntinhas. Tem mais alguma coisa que você quer falar de tudo isso, Rafa? Tranquilo, pessoal. Tô super à vontade. Obrigado mesmo. Vai ser, aí vai ser... Tem que fazer live com ele, tem que fazer ao vivo. Porque aí pode ficar falando, é vontade. Mas é ótimo. Porque quero fazer... Entende muito. Não, com certeza. Isso aí... não tem preço isso aí, gente. Pois Aproveita. Calma aí, quase 1h30, 2... ouvindo história, que é isso que eu mais me apaixono, que é ouvir sua experiência e a experiência de outros que já passaram por aqui, que você acaba tendo shortcuts na vida. Você já sabe o que tem que fazer se você quer chegar onde ele chegou. Então, assim, talvez não no mesmo caminho, mas tenta entender o racional da coisa, né? E eu acho que é a primeira vez que a gente fala com uma pessoa que aplica tudo aquilo que a gente discute, enfim, que a gente acredita que vai acontecer, não, já está acontecendo, né? Então, depois que a gente fez o episódio com a professora Márcia, enfim, a gente bastante envolvido nessa área de QBD. E é isso, as pessoas têm uma resistência por vários motivos. A questão estatística que acha que é uma loucura, mas nem é uma loucura.
né, a quantidade de dados, o trabalho vai ser dobrado, gente. Não, mas é que eu acho que o ser humano tem uma questão com mudança. Mudança, de modo geral, não é legal. Né? E aí a gente... tem pessoas que sim, tem pessoas que entendem a mudança como uma coisa legal, mas tem grande parte das pessoas que mudaram é complexo. Então, mas vai chegar lá. Tem que usar o medo a nosso favor. Isso. O medo é importante. O medo é importante. O medo é aquele freio. Baliza, todas as empresas, todas as pessoas bem-sucedidas, elas têm medo. Exato. A questão é que elas conseguem dominar o medo e usar a seu favor. Exato. Ela usa o medo como um contraponto. Mas se for uma mudança necessária e para avançar, ela tem que acontecer. Exato. Não tem como avançar sem mudar. Concordo. Não tem como. A inovação é isso, né? Inovação é um jeito que é alguma coisa que faz diferente, uma coisa que todo mundo fazia antes. Então, ponto. Eu acho que foi o Gustavo que falou no episódio dele que tá com medo, vai com medo mesmo, querido. Porque assim, domina ele, coloca ele naquela caixinha que você vai ter um acesso ali quando é importante, mas vai. É isso aí. O que seria da humanidade se o medo travasse os nossos... Não, com certeza. Como o nosso Pasteur, não estaríamos aqui. Com certeza. Então, vou começar o bate-bola com a minha primeira pergunta, que é, Rafa, qual que é a sua principal ferramenta de trabalho hoje em dia? Ele vai falar Minitab, não é mais Minitab que eu sei. Ele não é. Qual que é a sua principal ferramenta de trabalho hoje? Ferramenta de software? Não, qualquer coisa. Que você acha que você mais usa para trabalhar hoje. É o que eu mais uso para trabalhar? De device mesmo? Pode ser. Qualquer coisa, Rafa. Eu fico o dia inteiro no meu computador. Perfeito. Exato. Perfeito. Então, era isso mesmo? Não, é o que você quiser. A gente já teve... Não vai virar um meme, não? Não. A gente já teve... Aqueles meninos que falam no jornal, eu tô com fome. Não. A gente já teve essa resposta. Word, a gente já teve resposta. Internet, a gente já teve resposta. E-mail, a gente já teve resposta. Celular. Pessoas. Pessoas, a gente já teve pessoas também. Então, fica tranquilo. Essa era... Tá no caminho. Acho que é o meu notebook e o celular, sem dúvidas, hoje. O grupo de WhatsApp é 24 horas. 24/7. Na verdade, no computador já conecta. Exato, tá tudo ligado, né? É verdade, sua vez. Nossa, eu não me preparei, eu tava tão entretida com o Rafa falando. Eu faço uma segunda, então. Qual a sua principal, que também é a minha segunda pergunta de sempre, qual a sua principal fonte de conteúdo hoje? Aonde você consome os seus conteúdos, independente se eles são científicos, se eles são jornalísticos, se eles são de Instagram, sei lá. Onde é seu Sem dúvida na internet. Tá. Tem algumas plataformas que eu gosto bastante. Os colegas me ensinaram, né, a pesquisar, né? Tem o Biren, tem mas agora eu tenho uma pergunta que você falou muito de número, né? E você falou, por exemplo, inclusive, quanto que outras empresas faturam e tal. Você é ligado nisso? Você gosta de ver essas coisas ou não, por exemplo? Adoro. Eu preciso de ter noção. Eu não consigo trabalhar num projeto se eu não entender de fato quanto ele custa, qual recurso que eu vou alocar, porque não tem como você gerenciar sem números. Perfeito, concordo. Não tem como. Concordo. Né? O gerente, ele, na verdade, ele utiliza o recurso da melhor maneira possível para a empresa. Então, é simples. A função do gerente é o quê? É você usar o recurso humano, o recurso financeiro e o recurso de tempo. Esses 3 recursos, eles andam juntos o tempo todo. Da maneira mais eficiente possível. E para você saber se é eficiente, você precisa ter a métrica. Você precisa ter a métrica. Pra saber se foi bom, foi ruim. Então, você tem que olhar pro retrovisor, você tem que olhar pra frente, pro lado. Você tem que ter benchmark. Eu adoro benchmark. Eu tenho muitos amigos. E o ano passado foi em outubro, final de outubro. Eu vim em São Paulo, visitei 7 empresas, todas de colegas. Visitei a Apsen, UEMS, Eurofarma, Sorocaps, Softcaps. Visitei a União também. Ele pode ser até vendedor já. Ele vai rodando aí. Em busca da felicidade. E aí, visitei o pessoal para fazer benchmark sobre algumas tecnologias que a gente está querendo colocar lá no Teuto, né? São produtos liofilizados, cápsulas moles, fluxos de produção, lean manufacturing. Eu fui comigo junto com um colega meu que é da produção e da excelência operacional. E fazer benchmark é muito sadio, é muito bom. É você olhar pro seu colega e falar assim, o que você tá fazendo? Chegou agora o ciclo de vida, e aí? O que você tá fazendo isso? Não tem nada a ver com sigilo. Sim. Isso é uma coisa tão arcaica, porque eu tenho uma opinião que as empresas, elas de fato são competitivas no custo e no comercial. O ponto de competitividade das empresas está no custo e no comercial. Então, assim, se a empresa se ela tem um custo bom e se ela tem um comercial bom,
Isso é o fator de competição dela. É claro, sigilo industrial existe, aí entra bom senso, ética. Sim. Jamais, ninguém vai passar uma fórmula, um processo, um documento oficial da empresa. Aí já é questão ética, moral. Moral. Agora, você conversar com um colega e falar pra ele, olha... Trocar experiência, né? Olha, eu tive uma exigência da Anvisa que me pediu isso. Exato. Olha, tem um fabricante tal que tá dando muito problema. Olha, tem um fabricante que só estabiliza aquele produto com aquele fabricante. O que isso muda? Porque quando a gente fala de IFA, de recipiente, nós temos pouquíssimas empresas. IFA... Não varia, né? Eu acho que na pandemia ficou muito claro isso, né? A gente teve um contexto de vacina, né? Eu acho que todo mundo viu como nós somos dependentes da China e da Índia. Exato. Esse contexto ele é diário para nós. Nós lidamos com eles diariamente. 95% dos insumos vêm da China ou da Índia. China é elemento de partida, principalmente, e síntese de fato na Índia. São interligados ainda. Grande parte dos insumos que nós compramos sintetizados, que são sais, bases fracas, ácidos fracos, eles puxam da Índia os elementos de partida. Né? Tem uma série de contextos por que é assim. Custo, políticas de ambientais que ainda permitem fábricas perto de cidades. Por isso que agora tá trocando tanto, a gente tem tanto pós-registro de alteração de local de fabrico. Sim. Enfim, tem uma série de elementos que trazem isso, mas não tem como a gente fugir, né? Gostei da resposta, que como você é conectado a número, foi bem legal. Vai, você teve ter tido tempo. Não, eu não consigo, eu fico prestando atenção no que ele tá falando. Mas eu tenho. Uma, assim, clássica, bem farmacêutica. Piqui ou pamonha? Piqui com pamonha. Tô brincando. Louco, existe? Essa receita é nova. Não, tô brincando. Mas eu gosto demais dos dois. E tá pit dog também, sanduíche. Eita, o que é isso? Vocês conheceram o pit dog, não? Não. Lá em São Paulo é mais burger, né? É os burger. É bem de Goiás também. Goiás tem, além do piqui da pamonha, tem... a gente chama de sanduíche, né? Que é talvez chama misto, burger lá. Sim. É sanduíche mesmo, os gordurosos. Aquele que gosta. Aquele que você tem que tomar junto com o ciprofibrato juntos. Pra não dar até aparecer aqui a cabeça. Em vez de colocar sal, eu jogo ciprofibrato. Entendi. Fenofibrato. Entendi. Simvastatina. Boa. Rosuvastatina. Potência. Essa é mais recente. Não, adorei. Boa. Essa daí a gente tem que experimentar isso aí. Com fenofibrato. Próxima vez que vocês forem lá, eu faço questão de levar vocês. Fechou, a pamonha, combinado. Gente, eu adoro, assim, eu como de todos os tipos, doce, salgada. Não é a pamonha que a gente tem em São Paulo, viu? Que fique claro, que na verdade... pamonha de Goiás é mais... Ela é diferente. Não sei explicar, mas é diferente. Não tem nada a ver com a nossa comida aqui em Goiás, particularmente falando, é muito gostosa. Aqui, no caso, a gente tá no DF. Mas você entendeu. Faz parte. Você entendeu. Teve um episódio engraçado, quando eu fui pro Paraná, e eu voltei, né, pro casamento da minha irmã, fiquei lá 1 ano e voltei pro casamento dela. E eu tava com tanta vontade de comer piqui, mas tanta vontade, que piqui é aquele negócio, ou você ama ou odeia. Então, porque é difícil, não existe, gosto mais ou menos. É tipo coentro. Ou gosto ou não gosto. Tava com tanta vontade que eu falei pra minha avó. Minha avó, eu fui criado muito com meus avós, né? E minha avó era galinha caipira, piqui, minha avó é mineira, aquela comida mineira. Galinha caipira é uma delícia. Aquela comida mineira também é uma delícia. Extraordinária. Minha família é mineira também. Eu acho que o mineiro, eu ouso dizer que a comida mineira e a goiana, elas brigam bem, assim. Minha família é mineira, é complicado. Que eu elas mais brigam bem. Cresci. A gente falou de crescimento profissional, né? Em crescimento físico. Foi na minha época que eu trabalhei nesse farm que eu ia pra Minas todo mês. Tinha uma planta lá de sólidos. E, cara, era cada restaurante, assim, que eu vou... quando eu venho pro Goiás, eu Não, mas calma, eu fiquei curioso. Sua avó... Aí eu falei pra minha avó, falei, faz um frango pra mim, daquilo que a senhora faz caipira, com frango, com piqui, bastante piqui mesmo. Acho que eu comi uns 20 caroços de piqui. Cara, eu passei mal. Eu quase fui pro hospital. É sério. Que eu fiquei 1 ano. Eu passei mal, que eu perdi o fim de semana. Caraca. A gente queria ir passear em Pirinópolis, não consegui ir. Não mordeu a ponto de... Não. Eu tenho medo desse negócio. Porque ele é muito gorduroso, né? Imagina. Nossa. Rafa,
Muito obrigado. Uma dica de... Então vai. Uma dica uma sugestão. Mas você quer a técnica ou de vida qualquer? Pode ser de vida. Me dá uma sugestão, já que você falou de leitura. Não pra gente, né? Pros nossos... Não, pode me dar também. Se eu não li, eu vou ler. Também, claro. Uma sugestão de livro, de literatura, alguma coisa que você indica que faria sentido pra gente, ou pra quem tá assistindo, ler. Olha, tem muita coisa, obviamente. Eu vou falar um tipo de literatura que me ajudou a transformar e me ajudou a formatar esses pilares que eu comentei com vocês. Principalmente humildade e resiliência. Estoicismo. Ai, uau. Sêneca. Os estoicos. Sêneca, Marco Aurélio. Alexandre então, assim, Grande, acho que também. Alexandre, tem vários livros que são compilados dos estoicos, né? Eu tenho um lá que é um compilado. E aí tem 365 mensagens. Todo dia você lê uma. Eu acho que é uma maneira simples e profunda, porque você sempre reflete. Concordo. O simples é mais. Concordo. O simples é mais. É o arroz com feijão, né? É o arroz com feijão, né? Básico. Então, assim, eu sempre costumo dizer, o ótimo atrapalha, às vezes, o básico. O bom. Às vezes da Maria, essa daí. Não, da minha... coautora. Não, essa é minha vez de vem. Não que a gente tem que buscar só ser bom e pronto. Não, a gente tem que buscar evolução sempre. Mas eu acho que tudo é um crescimento. Então, se você, às vezes, querer algo que está muito à frente e não pavimentar essa estrada, não vai dar certo, né? Então, às vezes, atrapalha. E eu acho que o estoicismo, ele te bota o pé no chão, talvez, ele põe o pé no chão e ele te dá uma leveza de vida. Porque quando você começa a ler estoicismo, e isso foi um amigo meu que me indicou, e eu não tinha muita prática de ler estoicismo, mas eu comecei, e realmente você analisa e chega a algumas conclusões muito simples, né? A vida ela é muito mais simples do que a gente acha. Exato. As coisas são muito mais simples. Somos nós que complicamos Com certeza. a vida. E no trabalho também. Concordo. Às vezes no trabalho só precisa de você levantar da cadeira, ir lá no analítico, chamar o analista, chegar e falar: aqui pra você ver, você mudou a rotação desse método? O que você fez? O perfil ficou diferente. Isso resolveu o problema. Uma coisa simples. Às vezes, esse probleminha, ele vira 2 meses de e-mail. Aí você coloca pitada de ego, aí vai pra gerência, aí chega, aí vira, aí você coloca 50 reuniões em cima disso. E aí a eficiência é como se fosse uma areia saindo pelos dedos, né? Sim. Então, assim, eu sempre converso com a minha equipe e tento ser assim, não é fácil, mas sempre... Peraí, a gente já viu, é realmente isso? Não é tão simples, não é mais simples do que a gente tá pensando, não? Às vezes o óbvio tá debaixo do nariz nosso. Nossa, não tinha um jeito melhor de concluir esse episódio, que a Maria não conseguiu nem fazer pergunta pra ele hoje. Gente, é verdade. Então, Rafa, eu fico lisonjeado e grato por você ter vindo. Eu acho que... Ficamos. Porque depois você vai falar você. Eu tô falando eu por enquanto. Tá bom. Não tinha, assim, eu não tinha expectativa, na verdade, melhor não era nem expectativa, mas eu tinha certeza que esse episódio ia ser sensacional como foi. Então, assim, eu fico muito feliz de poder bater um papo com você, ouvir você. Se a gente pudesse, eu ia ficar conversando, falando, porque você, de fato, é o tipo da pessoa que tem essa disponibilidade de falar bem, a gente entende, você foca, a gente presta atenção. Então, assim, muito obrigado de verdade. Eu não tenho como agradecer a sua vinda aqui, disponibilidade de tempo. Eu tenho como agradecer. Se vocês não sabem, ele veio lá de Anápolis pra cá, a gente tá em Brasília, então assim, agradece ele, então. Rafa, muito obrigada de verdade, mas a gente trouxe bacana, gente. Um mimo. Que legal, você, um mimo do Talvez te faça continuar crescendo, como você falou aí, Nossa, mas assim, que lindo. Espero que você goste. E depois você Muito nos conta. obrigado. A gente trouxe lá de São Paulo, que uma amiga Posso abrir agora? Claro, super. Você fica à vontade. Tem um negocinho, um durexinho aí do lado, mas só arrancar. Se for fácil, fica tranquilo. Acho que é só arrancar o durexinho aí. Tá fácil, tá fácil. Isso aí, é isso mesmo. Nossa. É um dos pontos fracos que eu tenho. Adorei. Que bom. Fico muito feliz. A gente trouxe aí de São Obrigado. Paulo, Ficamos muito felizes. Agradecer muito obrigado. Esse tempo que vocês, né, dedicam aqui pra gente, pra todo mundo que tem aí pra compartilhar, né? Pra gente compartilhar. Então eu acho que é isso que você falou, é um shortcut pra quem tá ouvindo, né? É tão bom ouvir histórias, ouvir trajetórias. E no final a gente sempre encontra um ponto em comum que é a perseverança, né? A resiliência, humildade. os estudos,
né? Isso é muito importante, e você, enfim, e querer trabalhar, e querer ir e não ser parado pelo medo, enfim, tem vários pontos em comuns em todos os nossos entrevistados aí, e é muito legal ver que, lógico, que não existe uma receita perfeita, mas existem vários pontos em comum aí que as pessoas de sucesso sempre tem coisa que a gente pode aprender, né? Aqui, sempre tem coisa que a gente pode aprender. Exato. Eu adoro ler biografia por causa disso, porque sempre tem alguma coisa de alguém que você pode puxar pra você e falar, cara, isso faz sentido, isso não faz sentido, exato. Então, bacana. Muito obrigada, Rafa. Obrigada de coração. Obrigado, pessoal. Bom, eu também gostaria de dizer que para mim foi uma honra. Eu sempre acompanhei o podcast. A gente se conhecia, né? Principalmente lá do CDPI. Exato. Temos o Poitin em comum, exato. né? Temos o Poitin em comum. Desde quando começou o CDPI que a gente se conheceu de fato, né? Exato. Porque a gente comungava de aulas ali, às vezes até juntos, né? E assim, foi um prazer muito grande. Essa semana tá mais próximo de vocês. Sim. Eu já admirava vocês, agora admiro muito mais, de verdade. De verdade mesmo. Bem, muito recíproco. E é uma honra muito grande fazer parte desse podcast, porque assim, eu sou fã dele mesmo. Obrigada. Eu indico ele para as minhas equipes. Eu acho que é um conteúdo gratuito, disponível, de altíssimo nível. Exato. Nós estamos falando do estado da arte de vários assuntos dentro da indústria farmacêutica gratuitamente. Quando eu era estagiário, quando eu era analista, eu não tive isso. A gente também fala isso. Eu imagino isso naquela época nossa. Exato. Não é? A gente ia fazer um milagre. Olha o que a geração de hoje tem disponível. É verdade. A gente se esforça ao máximo, inclusive, para trazer pessoas aqui para trazer, assim, o melhor do melhor, que é coisa que a gente não teve na nossa criação profissional e tudo mais. Então, assim... E referências são sempre muito importantes, né? Porque a gente às vezes se identifica, às vezes a gente entende que existem vários outros caminhos para se chegar, né? Onde se deseja. Então, obrigada. Recíproca 100% verdadeira. 100% verdadeira, até 200 verdadeira. E, gente, não se esqueçam, então, não tem como. Mais uma vez, se você não chegou até aqui, não deu like, não... se inscreveu lá no canal, não ativou o sininho, vocês são loucos, porque assim, a quantidade de conteúdo e informação, assim, de primeira, que a gente traz pra vocês. Então, por favor, dá uma força pra gente lá, ajuda bastante o canal, ajuda o projeto a continuar andando. Compartilha com os colegas, segue a gente lá no YouTube, se inscreve no canal tanto no YouTube quanto no Spotify. E nas nossas redes sociais, Instagram e LinkedIn, Spectra Soluções Científicas. Exatamente. Então, como o Pasteur dizia... que o acaso favoreça as mentes preparadas e que alguma informação do que a gente debateu aqui hoje, e assim, sem dúvida, não tem como, alguma informação vai ser o acaso que vocês estão esperando. Então, até o próximo episódio e tchau! Até mais, pessoal!